Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando o segundo ArcCast, o segundo episódio comigo, Daiane Lorenzetti e meu parceiro, Thiago Lobo. Uhul! Daiane, beleza? Vamos. Obrigado, viu? Vamos começar o segundo episódio agora hoje. E eu queria agradecer bastante, primeiro, os nossos apoiadores. Um oferecimento, o ArcCast é um oferecimento da A3 Imobiliária, a imobiliária mais conectada da cidade. E outro apoiador também fundamental para a gente no nosso projeto é a Demix, exclusivo Stanley, revendedor autorizado Stanley, todo o estado de Goiás. Obrigado a todos nós, viu? É isso aí. E hoje aqui com a gente, um super arquiteto que eu tenho uma grande admiração, CEO do escritório Vitor Tomé Arquitetura e o diretor de desenvolvimento de produtos da City. Muito bem-vindo, Vitor Tomé. Muito obrigado, bem-vindo, Vitor. Tudo bem? Muito obrigado. É um prazer estar aí com vocês, para a gente trocar uma ideia e bater um papo bem bacana. É isso aí. Antes de mais nada, parabéns, papai novo, né? Maria Vitória. Maria Vitória, quantos meses? 20 dias. 20 dias? Ela acabou de nascer. Então, assim, realmente é uma nova fase. Então, a gente tem que estar muito organizado aí para dar conta de todas as coisas. Como a City, que eu também faço meu trabalho lá como diretor de produto, junto com meu irmão. E também tomando conta do meu escritório, né, que é Vitor Tomé Arquitetura, que já tem 15 anos que estamos aqui no mercado. Começamos, falando um pouquinho da história, começamos aí do zero, como todos os escritórios, com muita boa vontade, com muita vontade de fazer diferente e sonhar, né? Porque eu acho que a gente acaba que o arquiteto tem também esse DNA assim, de sonhador, de pensar muito assim, de ficar querendo sonhar e fazer algo diferente. Então, há 15 anos atrás, quando eu tinha formado, a gente pegou e eu estava assim, bem sem saber o que fazer e trabalhando, porque de vez em quando a gente faz palestras para a faculdade. Aí o pessoal, como é que vocês começaram? Como é que você começou, assim, mais da arquitetura, né? Eu falo, gente, fazendo assim. Eu lembro, foi fazendo um quarto pro meu primo, aí ficou bonito. Aí depois, a minha tia, vamos reformar o apartamento inteiro. Aí os amigos vão lá e fazem, então gostei, vamos fazer isso, vamos fazer uma casa. E de repente as coisas aconteceram. Mas é claro que eu falo que as oportunidades passam, mas a gente tem que abraçar com muita vontade. E eu tinha muita vontade, como eu tenho hoje ainda, mas eu falo assim, de abraçar a causa realmente assim para fazer diferença, porque ainda mais quando a gente está começando. Você sempre foi muito visionário. Eu até antes, quando eu estava fazendo a produção aqui do material, eu estava tentando me lembrar uma reunião que a gente fez no seu primeiro escritório. Ele era próximo do Prosperi. Você estava com um projeto super ousado. Eu não lembro se era para Goiânia, para São Paulo. Você lembra desse projeto? Que você falou assim, tinha que ser você, Daiane. Você faz. Eu acho que era o projeto da Casa de Vidro. Que a gente fez um projeto ali, até que foi executado depois, porque foi assim, vários concursos que teve, porque cada prefeito fez o seu concurso e acabou saindo agora, mas eu não sei exatamente quem foi o arquiteto que assinou por último. Mas o projeto era bem legal, a gente realmente fez assim, era que concurso, as coisas assim, de prefeitura, acabou que a gente conseguiu ganhar o concurso, mas o projeto não foi adiante por conta do prefeito, que saiu e tudo, então acaba que outro abraça outro projeto. Mas foi muito legal. Então, assim... Você sempre mostrou essa ousadia. Porque eu ficava assim, meio assim... o que foi, assim, a maior diferença? Que já que a gente tinha a oportunidade de viajar, tá muito conectado em São Paulo, que hoje eu falo que mudou muito. Hoje, com a internet tão desenvolvida, Instagram, essas coisas todas, então tá todo mundo conectado na mesma página. Sim. Antigamente, não era assim. A gente, assim, quem estava viajando, quem estava mais à frente de outras cidades, estava mais conectado. Então, assim, as nossas referências eram viagens. Eram viagens. Então, pegar um Instagram hoje, entrava aqui, sei lá, na Ilhas Maldivas e captar uma referência de alguma coisa. Eu não sabia como é que era o mundo, né? Assim, era diferente. Então, acaba que essas... revistas, os livros, revistas, os livros. Então, isso eram nossas referências. Então, acaba que eu era, assim, de viajar, essas coisas. Então, eu sempre estava com gente, por que eu vejo isso em São Paulo, não vejo em Goiânia? Por que eu vejo isso em Nova York? Sei lá, na França, em algum lugar. Então, a gente estava muito antenado do que estava acontecendo. Era uma coisa assim, minha natural. Assim, eu gostava de sempre estar antenado do que estava rolando de mais... por exemplo, um restaurante, porque a arquitetura sempre foi ligada muito assim, à gastronomia e tudo mais. Então acaba assim que os restaurantes mais badalados eram os mais bonitos em São Paulo. Então ficava sabendo alguma coisa, eu ia correndo para dar uma olhada e ver. E eu acho que viver isso
traz uma experiência, porque eu também tentava reparar o que eram os diferenciais daquele espaço. Nossa, esse espaço está bonito, por quê? Por que essa iluminação está diferente? Por que essas texturas, os tecidos e tudo mais? Então, a gente vai trazendo essa bagagem. Mas é claro que hoje eu falo também, quando eu for dar uma palestra, porque assim, isso não é uma desculpa mais, porque o cara viaja, ele é melhor do que eu. Sim. Hoje, a gente anda nas ruas do mundo inteiro pela internet. Sim, então, sim. isso não pode ser mais isso não pode ser assim, eu não sei, o outro tem mais oportunidade. Isso não é mais um diferencial. É claro que quem viaja pode vivenciar, que é incrível, que é uma coisa que eu amo, mas de qualquer forma, você consegue estar conectado pela internet hoje. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que democratizou. Então, eu acho muito importante, as pessoas que estão começando a saber assim, que a internet deixa todo mundo no mesmo lugar. Então, assim, todo mundo tem as mesmas oportunidades de conhecer as coisas. Ô, Vitor, eu tenho aí já, na verdade, a gente volta um pouquinho antes. Você tem 15 anos de mercado, pessoal, todo mundo te segue, te acompanha, todos os trabalhos fabulosos que você faz. Mas aí tem uma dúvida que eu acho que todo mundo deve ter isso, assim. Filho de pai engenheiro, certo? 2 irmãos engenheiros. Isso. Sua mãe formada em música. Correto? Eu acho que sua tia também, se eu não me engano. Tia também, correto? musicista. E por que arquitetura? Então, na verdade... Vem da sua mãe pelo fato de ter a criação? Não, ou não, na verdade tem uma história que é o seguinte. O meu pai, ele veio de uma família assim, que ele era muito humilde e tudo. Então, ele fala que ele queria ter sido arquiteto, só que ele... Não, ele falou que na época dele era profissão de advogado, rico. médico. Não, ele falou que arquitetura era tá. profissão de rico. Era então, pobre não fazia arquitetura. Era a conversa dele. Eu achava muito engraçado. Mas também, assim, ele tem quase 70 anos. Então, assim, foram assim, 40 anos atrás. Era outro mundo. Porque também não tinha faculdade pública de arquitetura. Então, era só particular. Então, claro que também limitava. Só tinha Belas Artes da PUC, da né, PUC. se não me engano. E aí, só que assim, ele não me forçou a nada de falar assim de arquitetura. Na verdade, foi uma coisa engraçada que foi quando eu tinha 12 anos no colégio lá, tiveram uma campanha lá que tinha que fazer uma arte para uma feira de livros. E aí eu gostava muito de desenhar, eu fiz um desenho lá e ganhou a campanha. Então, na verdade, nesse dia, a menina falou assim, as freiras lá do Colégio Internato São José que eu estudava, que era muito legal lá, e aí eles falaram assim... Nossa, está nascendo um arquiteto e tal, quando você falar isso. Aí eu pensei assim, gente, que coisa engraçada, eu nunca pensei em fazer arquitetura. E assim, acendeu. E aí acendeu, eu falei, gente, engraçado isso, mas de qualquer forma também, o Tadeu Batista, que ele é meu tio, ele foi casado com a minha tia Denise. Referência ele antigamente. É uma referência em Goiânia, que ele eu acompanhei ele, mas projetos. ele fez assim, foi o escritório. Eu falo que se o Tadeu tivesse vivo, muitos escritórios não existiam, porque ele era referência em Goiânia, Buena Vista, o Executive Tower, que era ali da ITS, das outras boates, ele que fez. Então, assim, a Bodytech, que antes era Atro. Então, assim, ele trouxe uma inovação dos Estados Unidos, muita coisa que ele trouxe na época. E muitos prédios, ele era que fazia tudo para. Mas o seu contato com ele era direto, assim? Muito grande. Então, assim, aí você sentava com ele, ele ficava doido, assim, no escritório dele. Só que eu não cheguei a trabalhar com ele diretamente, porque já que ele reclamava muito assim, porque o estagiário chega aqui muito despreparado, porque os arquitetos não têm compromisso, ele ficava xingando todo mundo, assim, meio que assim, na boa, como chefe. Aí eu ficava assim, deixa eu ficar pelo menos um pouquinho melhorzinho pra poder trabalhar com ele, pra poder ele não brigar tanto comigo, porque eu sabia que ele era muito exigente e muito bom, eu admirava e a gente conversava algumas coisas e tal, mas mais eu acompanhando, por exemplo, a gente ia pra fazenda, por exemplo, ele levava o computador, a impressora, levava tudo pra trabalhar, pesadão, porque assim, ele não podia parar de trabalhar, aí eu ficava do lado dele vendo ele fazer as coisas. Normal de arquiteto, né? Não pode assim, parar de trabalhar. Assim, meio que babando, assim. E ele até um dia estava fazendo a casa no Aldeia do Vale, ele falou assim, Vitor, você tá aqui, vê se você consegue fazer. Desenha uma piscina aqui pra mim. Aí eu meio que desenhei algumas coisas. Ele ficou, não, vamos trabalhar essa piscina aqui. Aí trabalhamos lá no computador e deu certo. Então, assim, ele via em mim uma pessoa muito interessada. Ele falou assim, Vitor, isso aí é o primeiro passo. Eu vejo que você é muito interessado e tal, mas você tem que ser uma pessoa muito... tem que ir atrás. Tipo assim, ele fala assim, não adianta só, tem que se esforçar. Tipo assim, ele fala que assim, ele reclamava muito, às vezes, assim, de não encontrar pessoas tão jovens com muita vontade. Falta uma proatividade, vamos falar assim, não? Isso. Vontade. E aí depois o primeiro estágio que eu Então, fiz... mas aí você chegou no seu pai e falou, pai, eu vou ser arquiteto. Vamos voltar. Vamos voltar nessa história mesmo. Aí você queremos te conhecer um pouquinho mais. Tem algumas histórias. Nossa produção trabalhou bem, viu? Então, aí... Mas aí você chegou no seu pai e falou, pai, cara, eu acho que eu vou ser arquitetura. Aí meu pai falou assim... Ele ficou deslumbrado. Nossa, Vitor, que coisa boa, porque tudo ele falava assim, que eu vou fazer esse projetinho, tudo ele queria fazer algum projeto, nem que fosse assim, um galpão da obra, ele queria fazer, não, porque ele falava assim, esse aqui é meu projeto de arquitetura. Tudo bem que ele construía prédios, tudo,
mas ele tinha, assim, essa coisa assim, de desenhar. Ele foi muito bom para desenhar. Ele fazia, assim, uns desenhos, ele tinha a letra linda, tipo assim, ele desenhava a letra mais bonita e fazia uns desenhos, tudo o desenho dele era bonito. Então, assim, acabava que eu ficava, assim, conectou a gente nisso, mas ele não forçou, ele só falou assim, nossa, então você vai realizar um sonho meu, Ótimo. que foi de ser arquiteto. E aí depois, assim, mais ou menos com 15 anos, acompanhando meu tio e tudo mais, algumas coisas, sabendo que eu gostava de fazer arquitetura, aí eu pensando assim, estamos em casa aqui, né, engenheiro, arquiteto e tudo mais, e o meu irmão sempre falava que ia fazer engenharia, então, meio que assim, você fala assim, com 15 anos, que falou assim, olha, eu vou ser arquiteto. Você já tinha decidido com 15 anos. E aí, tanto é que eu estudei lá no WR, o pessoal, quando eu falava assim, tá todo mundo médico. O WR é só medicina. Né? E aí eu falei assim, não, eu vou fazer arquitetura. O professor, o que você está fazendo aqui? Esse curso é fácil. Você passa na porta, eles, só desenhar, eles vão te sugar. Porque é faculdade particular, porque na época não tinha ainda a UEG. Então, eles ficavam curtindo. Tipo assim, o que você está fazendo aqui? Você não precisa nem estudar. Eu tanto que eles menosprezavam o professor. Então eu falei assim, gente, vocês não é assim não. Vocês estão menosprezando. Mania. Vitor, e eu vi, você acabou de falar de uma história do colégio e tal, e daí a gente, nossa produção trabalha. E quem não sabe, o Vitor tem um irmão gêmeo, né? E eu fiquei, sabe como que é a relação de vocês? Eu fiquei sabendo que tem altas histórias de colégio, que vocês trocavam de uniforme. Eu acho que todo gêmeo tem isso, né? Essas histórias assim, não, pega meu uniforme pra se beneficiar de uma nota, alguma coisa. Não, na verdade, isso a gente não fez não, mas a gente fez outra coisa. E vocês não são idênticos, né? A gente convive muito, mas é muito parecido. Eu acho que a gente ficou mais parecido, assim, a gente ficou uma época, de quando assim, mais na adolescência, a gente era mais diferente. Aí teve uma época que a gente, mais pra agora, que a gente ficou um pouco mais parecido. Porque eu acho que teve uma época que a gente era bem mais diferente. Mas é claro que confunde quem não tá os dois juntos e tudo mais. Não tem afinidade. Mas é uma coisa que ali. A gente já... assim, na verdade, assim, irmão gêmeo é uma coisa, assim, muito forte. É assim, meu irmão, assim, a gente é sócio, a gente é melhores amigos, então, assim, a relação é muito intensa. Então, é claro, para o bem e para o mal, né? Acaba assim. E quando briga, também briga muito. Só que a gente briga muito, mas tá sempre bom. Tipo assim, passa raiva e tá tudo certo. A gente um protege o outro e um se organiza ali, vamos falar. A gente até fala nas reuniões, assim, porque às vezes a gente tá numa reunião que o pessoal não conhece a gente, começa muito essa dinâmica. E aí fica assim, gente, esses dois são doidos. Você até, assim, pega o Arthur Cas, que a gente fez um projeto junto. E esses gêmeos, meu Deus do céu, eu vou ficar doido. Porque a gente briga na reunião, não é assim e tal. E tá tudo certo, só porque assim, tem gente que às vezes não entende essa dinâmica. E pra gente é assim, a gente é muito intenso e a gente é muito transparente, assim, a gente fala o que deve ser falado, assim, na hora e tudo mais. Então o pessoal até fica dando risada nas reuniões, assim, porque às vezes parece que tá brigando, mas não é. Mas eu sei de uma história, que aí você vai poder contar pra gente, né? É uma história de um restaurante. Conta essa história do restaurante, que deu briga. Você tinha um cliente que era empresário, fez um projeto pro cliente. Importante. Como é que foi essa história aí? Você não... Você lembra, é um pouco mais antiga. Mas assim, o briefing que a gente tem é que você fez um projeto para um empresário, para uma família, acho que na verdade virou amigo da família toda e tal. E eles, por acaso, foram jantar num restaurante. Certo. E aí, nesse restaurante, na verdade, não era você que estava lá, era o seu irmão. E seu irmão não cumprimentou. Não, isso acontece. Conta pra gente que essa história é boa. Isso é a gente recebeu e falou, cara, essa história é massa. É complicado, porque isso que às vezes a pessoa fala, gente, mas esse cara é íntimo meu. Ele é meu melhor amigo. Tipo assim, tive 200 reuniões com a pessoa tem meu telefone, liga, fala toda hora. E aí, de repente, tá lá... Oi, tudo bom? A pessoa, assim, às vezes assusta, porque, assim, quer ver o João Gabriel. E aí, gente, o cara entra e não fala nada. E foi o próprio João que contou pra gente. Então, a gente fica assim... mas isso, assim, é uma coisa que até acontece com uma certa facilidade. Mas é a pessoa, quando ela vê que a gente é meio frio, assim, fala assim, é você mesmo, é seu irmão? Porque eu sou tão amigo do seu irmão, você nem me comentou direito. Eu falei, nossa, me desculpa até, porque... Tem essas coisas, então o negócio de gêmeo é meio complicado por conta disso. Porque às vezes assim, ainda mais a gente que lida com muita gente, então assim, por exemplo, cliente, às vezes tem cliente que senta com o João Gabriel para negociar um apartamento, alguma coisa ou outra, aí às vezes me vê na rua, fala assim, às vezes o cara eu passo na frente da pessoa e não falo. Não, pra você aí a pessoa, gente do céu, que cara sem educação. Aí então assim, até a gente fala, a gente tem irmão gêmeo, a gente comunica para algumas pessoas para poder a pessoa não ficar chateada com a gente, porque isso acontece realmente, porque fica essa coisa assim de, pô, o cara, eu tô lido com o cara todo dia. Com ele ontem aqui, ele passou, tava brigando, tava montando aqui a loja, de repente... E como ele é o vendedor, ele mostrou que era o melhor amigo meu, de repente ele passando no shopping e não me cumprimenta. Nossa, não, isso já aconteceu várias vezes, é duro, isso é duro. E Vitor, agora falando do João, a gente vai entrar nessa grande história que é a City, né? Os meninos que brincavam de fazer prédios, né? Parece que
muito mais que brincadeira, né? Em menos de 10 anos, assim, tudo isso. Conta um pouquinho pra gente essa história. Realmente a City assim, uma paixão, é uma vontade de fazer algo diferente, trazer coisas que Goiânia não tinha visto, nomes de arquitetura, a gente quis fazer assim. A gente foi a primeira empresa que trouxe nomes diferentes de arquitetura, por exemplo, a gente trouxe o Arthur Casas, foi uma grande revolução, o pessoal ficou louco, os arquitetos, né, que é a minha classe, ficaram assim, Vitor, que coisa boa, maravilhoso, que coisa boa, porque a gente sabe como é difícil fazer essa mudança, ainda mais que a gente sabe que o preço do metro quadrado em Goiânia é um preço baixo perto do Brasil, assim, se for pensar em São Paulo. O cara está acostumado com São Paulo, hoje em São Paulo é 70 mil metros quadrados, 60 mil, 50 mil, Rio de Janeiro, e é internacional, porque ele também atua em Miami, Nova York, ele tinha escritório em Nova York. Então, aí como que vocês conseguem viabilizar? Então, assim, para poder trazer isso tudo, então, assim, a gente fala que é a realização de um sonho, porque a gente fala assim, empresa, no final das contas, é para ganhar dinheiro. Tudo bem. Mas não é só isso. A gente ama o que a gente faz, a gente quer desenvolver, a gente quer trazer um projeto diferente, nós nos envolvemos. Tanto é que quem trabalha com a gente fica impressionado. Fala, cara, vocês botam a mão na massa. A gente realmente participa de todos os detalhes. Não é assim, porque a empresa cresceu, eu não vou fazer nada. Nada disso. A gente coloca a mão na massa mesmo. Os detalhes são vistos por nós. Então isso tem muito do nosso DNA. E de trazer coisa diferente, trazer nomes diferentes, porque eu acho muito importante assim. Como que evolui um projeto quando a gente está com grandes nomes. Por exemplo, a gente tem a nossa ideia, as nossas ideias, né? Que a gente começa a fazer um estudo e tudo antes de contratar um arquiteto desse. Por exemplo, a gente também contratou o Triptych, que é o Greg que nos atendeu. O Greg, agora ele é Architects Office, e aí separou, né? A Triptych virou 2 escritórios. E só que assim, a gente vem com uma ideia, só que a gente sentar com essas pessoas que são maravilhosas, assim, super conectadas no mundo, trazem pra gente outro olhar. Então, assim, aí tá com o Greg, tá com o Arthur Casas, tá com a equipe deles, que é uma equipe incrível, eles trabalham com pessoas maravilhosas também, porque a equipe realmente, como a nossa, é muito boa, tem que estar com a equipe bem estruturada para dar conta. E então, assim, eu falo que projeto a 6 mãos, a 4 mãos é outro nível. Sim. Porque, por exemplo, a gente bota o paisagista, aí o paisagista Alex Hanazaki, que é um grande nome, aí tem o Gilberto Elks, que fez um projeto do Único, que ficou maravilhoso. Tem agora o João Paulo Florentino, que é aqui de Goiânia, que a gente adora ele, por exemplo. Por que você está trabalhando com ele agora? Porque ele é um cara incrível que está em Goiânia. Que bom a gente ter um cara em Goiânia tão também bom. Ali, né? Pegar aqui interno. Uma pessoa tão boa e assim, detalhe técnico, um cara super criterioso, que eu até falo, nossa, João Paulo, que bom que esse critério todo, porque a gente vê isso muito fora e ele tá com todo essa bagagem para nos atender bem. Mas eu vejo você falando aí, por exemplo, para a City é importantíssimo trazer alguém de fora, para o seu irmão, por exemplo, como engenheiro responsável também deve ser muito bom, mas você como arquiteto trazer algo, talvez uma pessoa que você é fã e ter a oportunidade de trabalhar, entre as você deveria estar pagando para trabalhar, tá todo mundo em colaborativismo para chegar num denominador que é o resultado final. Isso é maravilhoso. Até pelo jeito que você fala aqui, deve ser deslumbrante, sabe? Deve ser maravilhoso. E Goiânia está entre as 20 maiores cidades, né, do país e é a terceira, né, no mercado imobiliário de luxo. Não, esse número exatamente eu não sei, mas o que eu sei é que Goiás, por conta do agronegócio e por conta de todos esses movimentos que estão acontecendo, os hospitais, grandes advogados, muita coisa, Goiás está assim, tá na crista. Então, assim, eu falo assim, você está em São Paulo, há 10 anos atrás você era de Goiânia, você era assim, esse povo caipira. Hoje não, é o dono da grana. Eles mudou tudo. Eu acho assim, o agronegócio sustentou esse país durante, 3 anos. Realmente mudou todo o foco. Eu acho que pulverizou também, porque agora não é só mais São Paulo. Eu vejo assim, grandes profissionais de todas as áreas de fora de São Paulo e Rio de Janeiro, nesse eixo Rio-São Paulo. Então, eu acho que mudou um pouco a visão global. Assim. Então, eu falo assim, tanto é que a gente vai em várias reuniões. A gente vai em reunião em São Paulo, vai em reunião fora para a gente poder assim, conversar com outras pessoas, em Porto Alegre também. Os caras ficam loucos nos nossos projetos. Falam, cara, como é que vocês conseguem fazer isso? Prédio de 40 andares, trazer esses arquitetos num preço desse, o que vocês fazem? É uma mágica. Eu falo assim que, para viabilizar isso, gente, vocês não sabem o que é o desafio de arquitetura e engenharia que está envolvido nisso. Por exemplo, o projeto do Arthur Casas, a gente fez a 6 mãos, assim, a incorporadora, ou o escritório do Arthur Casas, e o nosso escritório, que é a VT, que a gente chama de VT, para poder
viabilizar, porque o Arthur desenhava, a gente desenhava em BIM, porque legal, na época né? ele na época ele não fazia a parte de BIM, ele não trabalhava no Revit, essas coisas. Então a gente trabalhava no Revit aqui para começar a ver os problemas, para poder a gente já orçar, porque se ele fizesse uma coisa que não desse viabilidade, não podia vender, porque a gente estava limitado. Também, né? Garantia também não garantia aprovação, porque a gente também faz, a gente né? faz a legalização dos projetos, que a gente chama de legalização ou regionalização quando é o escritório de fora. Que é um projeto legal, né? Para quem está assistindo. Projeto que é o que vai para a prefeitura e tal. Mas que as leis são diferentes de cada cidade. Mas o importante é pensar assim, que a gente conseguiu fazer o que em São Paulo, por exemplo, não tem um prédio. Tudo bem que nós estamos falando de São Paulo, uma mega cidade, mas não tem um prédio como o Epic, que nós temos em Goiânia hoje, não tem em São Paulo. O Arthur Carlos mesmo falou, gente, esse prédio vai ficar maravilhoso, eu não tô acreditando, eu queria morar lá. O Arthur mesmo falava, gente, não tem em São Paulo um prédio desse, porque assim, o que a gente fez de engenharia, assim, os balanços, o movimento... E tem a localização que também não é tão favorável, porque é do lado do Vaca Brava ali, da nascente, tudo. Eu sei que o solo não é tão bom. Tem água, mas de qualquer forma a gente faz todo o estudo e tal, mas é claro que a gente contrata os melhores projetistas de arquitetura, também de estrutura, os engenheiros, né? Sim, porque a equipe toda interna. São em torno de 50 engenheiros para poder fazer isso. E assim, nessa parte de engenharia de projetos, que a gente faz assim, várias e milhares de reuniões com assim, mesas de 20 pessoas. E também faz tudo uma validação. Um projetista faz o projeto, a gente contrata outro para validar o que ele fez, para poder saber se está tudo certo. Ótimo. Porque assim, como é que eu vou subir um prédio de 170 metros de altura sem que eu valide tudo isso? Assim, a gente faz túnel de vento, que é um estudo do vento no prédio para poder deixar ele mais seguro em questão de não balançar nem nada. Então, assim, tem toda uma preocupação. Porque, por exemplo, às vezes mostram fotos aí do Balneário Camboriú, às vezes os prédios balançando, o pessoal fica morrendo de medo. A gente faz todo um estudo para ficar mais rígido, para não ter esse desconforto. Mas você... E como que você consegue administrar isso tudo? Assim, você está me falando, tanto o escritório e a City. E a família também, que é novinha aí, né? Você ainda atende também os projetos menores, você faz ainda, continua fazendo ainda para as outras incorporadoras, construtoras? Tem uns 3 anos que o nosso escritório optou em ficar somente City. Então a gente não faz mais nada além disso. Porque já tem uma demanda muito grande. Eu estou com 18 profissionais do escritório, 18 arquitetos, que já é assim, trabalho 24 horas lá, assim, o pessoal muito... Chegar o outro por fora e falar, não, Vitor, não é possível. Não tem jeito. Vitor, me ajuda. Era uma das... Gente, será que o Vitor continua? Não conseguimos. Porque eu tive na casa de uma cliente no Vogue da Praça do Sol. Lá a gente fez muito apartamento. Ele fez todos os apartamentos, praticamente todos os apartamentos. Gente, como que dá conta? Mas naquela época a gente ainda dava conta, não sei nem como. Eu também até a hora que eu não sei nem como, mas na verdade... O pessoal fez uma rebelião lá no escritório e falou, Vitor, a partir de hoje é só City. Não, mas na verdade eles até queriam atender outros clientes, porque acaba que a gente é um escritório que tem um cliente só. Querendo ou não, são as mesmas pessoas, então desgasta mais. Porque, por exemplo, tem um cliente que chega aqui, você passa uma raivinha ali, tá tudo certo, amanhã é outro cliente, mas ele não, a gente não, são os mesmos clientes, é a mesma equipe. Pega então, uma mania ali. Então, toda hora a gente tem o mesmo cliente. Então, assim, se a gente fez alguma coisa errada, a gente tem que, é a mesma pessoa toda vez. A gente tem um escritório que só tem um cliente. A princípio. Claro que a gente está preparado para atender, mas é porque também a gente quis... Por que eu acredito? É até bom para os ouvintes aí. Eu acredito o seguinte: o arquiteto, ele tem que saber atender bem. Porque, querendo ou não, é um produto que ele está vendendo. Então, assim, qual que é o produto? O produto é uma decoração de uma casa, uma arquitetura de uma casa, um interior de uma casa, ou interior de um apartamento, o que for, o interior de uma clínica, o que for. Isso é um produto. Então, tem que ser muito bem entregue. Então, tem que dar a atenção necessária, explicar bem o processo de atendimento. Porque, o que aconteceu lá no Vogue Praça do Sol? A gente fez 14 apartamentos lá, são 31. Foi maravilhoso. Claro que cada um ficou de um jeito, só que foram 14 clientes. Então, assim, pessoais. Foi super tenso, porque a equipe era, sei lá, tinha 5 pessoas na parte de interiores na época, mas assim, cada projeto ficava eu e mais uma pessoa para poder dar conta de atender todo mundo. Só que era todo mundo na mesma época, então assim, foi tenso. E tinha aquela briga, questão também assim, nossa, mas será que o dele vai ficar mais bonito que o meu? Será que ele... Por que ele caprichou nesse fulano ou não caprichou no meu? Aqui em Goiânia tem muito isso, né? É uma disputa. Do projeto, do casamento. Quem vai fazer mais bonito? Agora são as festas infantis, né? Nossa gente. senhora. Tem. Quem faz as festas
ser as mais bonitas. Você falou o negócio que você tem falado muito, a gente tá trazendo muita gente de fora para oportunidade aqui em Goiânia e tal, mas eu gosto muito de algumas linhas que você faz, algumas fachadas que você já fez nos primeiros projetos da City que você que fez. Tinha experiência de outras incorporadoras, construtoras, assim, que eu acompanhava, e aí veio a City, você começou a replicar, assim, algumas ideias, talvez com mais liberdade ali, mais negociação, né, com o cliente, que querendo ou não, o cliente era seu irmão, mas também era o cliente também, você era um dos sócios, então você talvez tinha um pouco mais de jeito ali de conseguir, que é muito difícil, né, dependendo de algum construtor. É porque às vezes a gente luta pela ideia, porque hoje a gente já fez vários outros projetos para outras empresas, mas a gente luta pela ideia, mas às vezes a pessoa não compra a ideia. Então eu falo, gente, isso vai fazer toda a diferença. Mas vai ficar caro, não sei o que lá. Claro que é mais difícil. A gente também, assim, quando você agrega um projeto diferenciado, se você não vender mais caro, realmente não viabiliza. É fácil, é fato. Então, tipo assim, porque o que eu acho muito importante, assim, falar assim, para os estudantes e arquitetos, tem que pensar em viabilidade, tem que fechar a conta. O importante é assim, qual que é o orçamento do cliente? É esse? Então tem que fazer o projeto para esse valor. Então, assim, não dá para poder assim, o orçamento é esse, eu fazer 3 vezes ele. O cliente não vai acabar o projeto. Então, eu acho isso muito importante a gente fazer isso. Então, por isso que eu falava, João Gabriel, vai ficar mais caro isso. Mas, assim, a gente queria fazer uma coisa diferente. Então, a gente vai fazer isso mais caro. Vamos fazer uma tendência que a gente acaba que a gente conseguiu fazer as coisas que a gente acha mais diferenciadas para os nossos projetos da City, porque, claro que eu estava envolvido no projeto, porque eu brigava mais. A gente tem que ser assim, vai ser mais caro, vamos dar um jeito, vende mais caro, dá um jeito, vamos ver de onde é que a gente pode conseguir tirar alguma coisa para poder economizar, para poder dar conta de fazer uma coisa diferente. Então, a gente ficava nessa tentativa de viabilizar. Só que vocês mudam tendência sem perceber, porque quando vem outros incorporadores é mais difícil de negociar, acaba que a gente é voto vencido, né? Eu sei porque eu também desenvolvo alguns projetos de habitação coletiva. E quando você é sócio, você tem essa potencialidade de estar negociando, conversando com seu irmão e fazendo novas tendências. Todo mundo de fora fala, esse menino é doido. Esse cara é maluco, não dá certo, não viabiliza. Quando dá certo, todo mundo começa a fazer parecido. Ou começa a tendenciar para esse tipo de produto que você fez, que você era o maluco e, na verdade, parece que deu certo. Parece que agora vai... A gente fez algumas coisas, isso é por engraçado, exemplo. Né? Quando começou os projetos assim, de apartamentos menores, por exemplo, a gente estava comentando na nossa história, teve momentos de muita dificuldade de venda. A gente nunca pegou um momento assim de boom de venda. A nossa empresa tem 10 anos, é uma empresa nova. Então pegou... porque o Brasil ele vive mais em crise do que em momentos de bonança. Então a gente só pegou a época de crise. Então a gente teve que reinventar. Então a ideia era assim, a gente fez apartamentos, a gente fez um mix, que a princípio arte, por exemplo, que foi um mix perigoso na época, que a gente colocou 140 metros com 70, com 110, o pessoal, vocês são doidos, mas acabou que vendeu muito bem. Por quê? Porque tinha um mix, a pessoa queria morar ali, não tinha outra opção, então acabou que foi um mix. A gente colocou elevador privativo no 140 para ficar um pouco mais exclusivo. Então, essas coisas a gente foi quebrando um pouco as regras, porque o pessoal vai misturar apartamento, não sei o quê. Aí depois teve o DOT, que foi apartamentos menores, tudo de 60 metros. A localização que a gente frenética começou mais nisso, ali. em fazer esses apartamentos pequenos, porque esse luxo compacto que a gente lançou aqui em Goiânia, aí já vai fazer assim 8 anos, porque quando lançou esses prédios que já estão prontos há 3 anos. Já estão... E aí depois que a gente começou a fazer esses prédios com mais apartamentos e menores apartamentos com área comum bem recheada, bem completa, porque eu falo, se a pessoa não tem o apartamento que atende ela perfeitamente, porque na verdade assim, atende ela porque é aquele tanto que precisa, só que ela queria ter um gourmet melhor, queria ter uma piscina boa e tal, mas não vai ter na casa dela privada, vai ter no prédio. Então a gente colocou o lazer assim, top, tudo que tivesse oportunidade naquele momento a gente colocou. Então, assim, a gente valorizou muito o conceito do prédio, em ter uma área comum mais completa e ter os apartamentos menores, porque aí o cara tem a sensação do luxo do prédio e tem o apartamento com acabamento muito bom também, que é o mesmo do apartamento maior. Então, e você mudando essa tipologia, te dá linhas de fachada diferentes, volumetrias diferentes ali, para dentro, para trás e tal, e etc. E aí chega uma pergunta, na verdade é uma curiosidade minha, que você estagiou com o Gustavo Pena. Sim. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Como é que você conseguiu chegar nele e o que ele te representou quanto à questão de linhas? Porque ele é um cara muito fora da caixa, fora da curva, assim, da idade dele. O realmente é incrível. Eu até tinha um sonho de trazer ele para Goiânia para a gente fazer um projeto, acabou que a gente não realizou, mas pode ser que ainda seja um sonho para o futuro. Ele veio para o EARC, você lembra? Eu lembro, ele é maravilhoso. 2011, foi o terceiro EARC no Flamboyant. Eu lembro, eu fui na palestra, foi maravilhoso, eu fui. Eu lembro até ele super querido. Ele assim, é muito gente boa. Ele tem o perfil goiano, né? Mineiro, então ele é receptivo. É porque ele tem ele é casa, a esposa dele
Não, ele, na verdade, é irmão de uma amiga nossa que mora em Goiânia, que ela é daqui de Goiânia. Legal. Então, a irmã dele, quando eu descobri que ela era irmã do Gustavo Pena, eu falei, gente, não acredito ser irmã do Gustavo Pena. Preciso te conhecer. Aí eu falei, nossa, você tem que dar um jeito de eu fazer estágio de Natal. E é claro que assim, ele não precisava de eu estagiar lá. E eu tava começando, então acabou que ele falou assim, ó... Você já tinha formado? Quiser Não, vir, não, eu você tava no estágio estado da mesmo. faculdade. Se você quiser vir, pode vir. Aí eu peguei umas férias minhas que eu tinha em agosto, eu juntei assim, meio que juntou assim, deu uns 60 dias. E eu fui para Belo Horizonte, meio que ficar 60 dias imerso lá, mas assim, é isso que eu falo. Sim, eu tive que pagar para estar em Belo Horizonte, porque eu não tinha nada lá, não conhecia assim, não tinha ninguém lá. É claro que minha mãe tinha uma amiga lá, que ela me emprestou um apartamento lá, mas foi uma sorte, um apartamentinho que ela tinha lá, que era um lugar muito bom, perto do escritório. E assim, eu tive que bancar minha vida lá e tudo, e ele não me pagou nada. Mas assim, tu sabe, o que você tá querendo que ele pague? Não, eu tô falando assim, gente, olha o esforço que eu fiz para ter uma experiência dessa. Dependente Aí da... tem que perguntar para os estudantes, vocês estão fazendo esse esforço? Gente, EARC, eu lembro, porque eu que fazia divulgação e participava das aulas magnas e tal, pagava sapo, pessoal, gente, não é possível, vocês pagam não sei quanto numa balada, vocês não vão pagar um convite, na época, É um investimento. 120, 140 reais e tal. É. E era uma, assim, hoje Uma eu já luta. vejo um pouco mais de vontade, assim, tanto que o EARC Cash, ele nasceu com essa vontade de ser um esquenta para que o EARC volte, né? Nossa, Que muito onde bom. eu e Israel a gente chega, seja na arquitetura, seja no design, moda, todos, o EARC tem que voltar, e o EARC tem que Porque voltar. tem que ter, eu acho que assim, eu acho que a divulgação, a comunicação é muito importante. Eu acho assim, a gente tem que pegar esses nomes, por exemplo, eu fui no escritório do Gustavo Pena, só pra eu não acreditava. Os projetos deles eram tão incríveis, que eram coisas Isso era assim... quando? Foi Mas quando? isso foi olha, eu tava no último ano da faculdade, então faz então, 16 anos. Sim. Foi o último... Mas já era CAD, já, tudo. Não Era CAD, ele era começou CAD. à mão, Não, era tem um CAD. livro dele que é Não, tudo mas à não, mão. ele faz tudo à mão. O Até que hoje ele os fazia? esboços iniciais, Ele né? faz os esboços à mão, pega o programa, a equipe dele é incrível, a filha dele é arquiteta, tem o Norberto, tinha um povo lá assim, que era muito top. Eu ficava impressionado com a discussão que eles tinham lá. Eu voltei de lá muito mais exigente, mesmo que foram 60 dias. Nossa, 60 dias mudou toda a minha vida, minha visão e percepção de arquitetura. Por quê? Porque ele faz projetos incríveis, surreais de arquitetura, porque a linha dele é muito do Álvaro Siza, Sim, que é um português que é incrível também, que é prêmio Príncipe de arquitetura. E ele, aí ele faz o croquis e fala assim, encaixa a técnica dentro desse croquis. Se vira. E se viram. E aí, assim, a beleza tá Cara, ali é exposta. artista. Então, assim, ele quer assim... Aí, só que assim, você fala, mas vai ficar ruim. O pessoal é tão bom que faz ficar incrível. Então, assim, a Não, e equipe são é linhas muito retas boa. também, que às vezes você fala, cara, isso é menos é mais, e ficou muito mais maravilhoso do que o cara ficar lindo. inventando moda, sabe? É muito Isso lindo. tem nas suas fachadas. É Eu não sei lindo. se isso foi representativo Não, depois mas que você foi voltou. muito importante. Depois que eu saí de lá, eu só desenhava, assim, arquitetura... por Gustavo Pena. Tudo que eu fazia era Gustavo Pena. Mas, gente, ele foi tão forte naquele momento da minha vida que eu só queria... Aquilo lá, pra mim, era a arquitetura que funcionava, que era perfeito e tudo mais. Claro que não era. Era uma arquitetura que tem um certo preço um pouco mais elevado do que a gente estava fazendo aqui em Goiânia na época, mas eu como estudante, porque realmente era muito diferente, assim, as linhas de concreto mais fino, umas coisas que a gente vê muito agora nessa arquitetura mais contemporânea. Sim. Mas ele já estava fazendo isso tem mais de 20 anos. O cara é incrível. E outra coisa, os projetos não eram executados, porque a gente tinha as pastas lá dos projetos, e lá em Belo Horizonte tem um povo muito rico também, assim. Claro que Goiás também é muito rico, mas lá tem muito banco, muito... Por exemplo, Andrade Gutierrez, mais as empresas corporativo, eram todas de lá. tudo, E ele fazia projeto para esse pessoal. Então, tipo assim, a casa dos clientes, todos bilionários lá, às vezes o cara pedia para fazer o projeto e não ia para frente. Então, eu estudei todos esses projetos, eu via cada coisa. Falei, gente, Ele conseguiu usar ali, né? E ele fazia tudo em 3D, apresentava em 3D, coisa que ainda era muito essa parte de visualização de 3D, que era muito novidade ainda. Sim, sim. E ele tinha toda essa apresentação, então era muito lindo. Eu fiquei, assim, muito impressionado. Eu voltei, assim, alucinado, assim, com o tanto que eles faziam coisas E, lindas. Vitor, pegando o gancho aí de processo criativo, que é o DNA do EARC que a gente está falando aqui, eu tô vendo, assim, paixão nos seus olhos. Como que funciona o seu processo criativo? Assim, Então, conta pra eu gente. eu falo muito para aluno, né? Então, assim, o que eu falo para eles? Gente, a arquitetura, ela é hoje, assim, na arquitetura para o mercado imobiliário, ela é uma arquitetura muito numérica, então eu preciso de ter viabilidade. Então, acaba que, assim, não dá para brincar. Claro que a gente brinca mais na fachada, no desenho formal, nas áreas comuns, na parte de decoração, a gente tem total liberdade. Mas tudo a gente começa assim.
vamos fazer um mood board, a gente faz assim, tipo assim, umas referências de arquitetura que a gente quer fazer para esse projeto. Isso, só desculpa, isso depois do estudo de viabilidade já aprovado. A gente já com um estudo de viabilidade lá que a gente faz numérico. Tá bom, ok, agora segue. A gente pega umas referências de arquitetura que a gente gosta, vamos começar daqui. Aí a gente pega, faz a planta, faz a fachada tentando casar, e aí... Beleza, aí vai formando a fachada. Só que assim, eu não mexo mais no computador, assim. Claro que eu sei mexer no AutoCAD e tal, mas minha turma tá toda em BIM, no Revit e tudo mais. Então eu não trabalho mais no computador para desenhar e desenvolvimento de projetos. Só que eu peço para eles fazerem, vou imprimindo, vou rabiscando e vai fazendo até chegar no ponto. E quando é na parte de fachada, aí a gente realmente toma tempo para poder fazer um negócio ficar bacana. Porque tem que ficar bonito. Então, um deslocamento de parede já te dá uma diferença, uma textura, uma pintura, volumetria, uma assim. pintura, algum volume que a gente cria. Então a gente faz muita... Tipo assim, chega a fazer assim, 50 projetos e testes de fachada. Eu tenho, um chegar. exemplo, por exemplo, único, que é muito bonito. Você usou cores que quase ninguém usou na época, coisas mais escuras, tudo. E todo mundo que passa lá, minha esposa, por exemplo, vai ficar deslumbrado. Mas que prédio lindo mesmo. Que prédio bonito, que ele é um prédio escuro. É bem escuro. E você vê pela fachada que ela tem linhas retas, mas às vezes uma diferença ali numa varanda, de uma platibanda, de um volume assim, diminuindo um pouco o guarda-corpo e tal, já faz uma diferença na fachada. Então a gente tem que estudar isso. Você vai estudando. A gente faz o 3D. Hoje eu falo que eu não dou conta. Um ritual maluco ali. Não tem um vinho, uma música, um blues. Na verdade, mas eu falo assim. Tô louco pra pegar uma história assim. Não, mas você sabe que eu não falo. Eu falo assim que o meu... Hoje tem a Maria Vitória aqui chorando aí do lado aqui, ele tá... Mas você sabe que eu faço? Eu falo que eu virei um trabalhador convencional. Porque eu tô até meio contra dos arquitetos que estão trabalhando à noite. Eu falo que assim, gente, a noite é para dormir. Eu trabalho durante o dia. A verdade era, né? Que agora não dorme. Agora não dorme. tem tempo conseguido. Porque eu falo assim, eu acho assim que... É porque já que eu sou muito do corporativo, então eu acho até importante falar isso, que eu falo assim, se a pessoa é mais de interiores ou vai fazer que tem um horário mais flexível, tudo bem. Mas é que o ambiente corporativo é muito assim. O prazo é dia 10, não é dia 11, nem dia 9. Dia 9 tudo bem, se você entregar antes, mas dia 11 não funciona. Então a gente tem que ter um cronograma muito acertado, a gente tem que ter uma gestão do tempo muito acertada. Então até eu falo nas palestras, para minha equipe, gente, gestão, essa parte de gestão, essa parte de gerenciamento do tempo, de cronograma de projetos, a gente é assim, doentio. Porque não tem jeito, a gente segue assim. Se eu atraso estrutural, atraso elétrico, luminar. Aí foi uma bola de neve que não tem jeito. E o processo ele não acaba. O seu irmão te caracterizou como uma pessoa perfeccionista, mas também muito funcional. Sabe, menos é mais, ou então tem que fazer isso, é isso, pronto, acabou. Isso caracteriza pelo fato do seu pai ter sido engenheiro, ou seus irmãos serem engenheiros, eu acho que... com a cabeça um pouco de engenharia de cara, o prático é o que resolve, é o que faz. Não precisa ficar inventando tanta coisa ou não? Você acha que isso foi ao longo do processo? Eu sou muito prático, mas eu acho também por conta de ser empresário. Eu acho que a gente vai ser empresário, a gente vai vendo assim, o sonho, ele só se torna realidade se realizar. Então não adianta eu ficar só na utopia. E se esse prédio fosse dessa cor? Se esse revestimento só fosse esse? Beleza, poderia ter ficado mais bonito? Poderia, mas daria para vender? Era viável para vender em Goiânia? Então, às vezes, não dá. Então, tipo assim, eu sou muito prático nesse ponto. Tipo assim, quando eu tava com meus clientes, pessoa física, antes, quando eu atendia clientes, eu falava assim, olha, vamos escolher um armário, escolher um móvel. E é claro que eu tinha minha opinião. Minha opinião é essa. Mas eu não gostei. Qual que é a sua opinião? É isso? Ia ficar bom? Eu deixava o cliente escolher a cor do sofá, uma coisa. Por quê? Claro. Porque assim, claro que se fosse uma coisa muito nada a ver, eu falei assim, não vai ficar bom. Eu não me comprometo com isso aqui. A pessoa já entendeu. Se ela quisesse fazer o que ela queria, não ia ficar tão bonito, que ela já entendeu que minha opinião era negativa para aquilo, mas é a casa da pessoa. Então, assim, eu sou prático dessa forma. Eu não sou impositor. Eu acho assim, Vitor, mas o que você acha disso? Eu acho assim, quando, por exemplo, o Arthur Casas, Patrícia Anastasiades, igual que a gente trabalha. A Patrícia Anastasiades, por exemplo, o escritório dela já fez o Hotel do Cabo Ferrat, lá na França. Tipo assim, hotéis Eden Rock, Anti, lá na parte do Caribe, fez um hotel surreal, o Palácio Tangará. Ela está acostumada a lidar com todo tipo de cliente, ela faz também pessoa física. Quando a gente vai fazer um decorado, aí qual que é a diferença que eu quero falar? Quando vai fazer o decorado, a gente fala para ela, tem liberdade total. Mas ela sabe que tem que agradar a todos. Não é assim, ela vai colocar uma coisa lá que seja muito impactante. A gente não tá pedindo isso para ela. A gente quer que seja uma coisa assim, gostosa, harmoniosa e bonita. Como um acordo. É como um acordo. Tem cliente tanto porque é comercial, gosto, entendeu? Então acaba assim, quando eu vou muito pro comercial, que é o mercado imobiliário, eu fico muito assim, é um gosto mais para todos. Vitor, esse quadro. Eu não vou colocar um quadro assim que seja o mais impactante do mundo, porque pode ser que tem muita gente que não gosta. Então a gente coloca uma coisa mais
cores mais suaves, uma coisa ou outra. Então acaba que a minha linha de atuação ficou mais assim, para uma coisa mais normal assim, para gosto de todos. Não é aquela coisa assim. Mas e o normal combina ali com o mercado de luxo, alto padrão? Eu acho que o mercado não sei se seria assim normal, porque não seria normal, mas seria assim. Porque não existe isso, né? Mas na verdade seria assim, para um gosto mais comum. Não é tão exagerado. Sem ser exagerado, sem ser assim, muito extremista. Porque eu acho assim, até uns grandes arquitetos que eu sigo, teve momentos de muito extremismo, mas depois eles vão ficando mais linear. Sim. É que eu acho que é mais linear. Tem uma tipologia para não ir exagerando tanto, porque acaba que um gosto muito diferente, ele pode ser assim muito de nicho. Então a gente não trabalha nicho, a gente trabalha o mercado como você não pode entender uma pessoa, você tem que entender uma média. É uma média, é mais de uma média. Mas é claro que a gente não gosta, trabalha... outros gostam demais, mas pelo menos tem que ser uma média, porque você mexe com um grande público, né? É claro que também os prédios de alto padrão, mesmo que sejam uma madeira numa cor que todo mundo gosta, a gente coloca itens de design, a gente faz iluminação diferenciada, materiais, tudo diferenciado. Então, assim, é um alto padrão, só que mais para um gosto... eu tento atender mais público, eu não tento atender nichos. É isso que, na verdade, seria a descrição. E, Vitor, foram mais de 20 prédios, né, em 10 anos. Assim, tem um que, assim, tipo, o do coração, assim? Olha, é difícil falar, mas assim, o T25, o City Vogue 25, foi um desafio que foi assim. Qual que é o Vogue 25? O Vogue 25 é o da esquina da pracinha do T25 do setor urbano. Que é o do terreno. Aquele prédio. Não, eu lembro que aquele prédio metros quadrados, 300 quase 600 metros quadrados. Então foi uma super desafio. Todo mundo mágica. Falou, vocês são loucos. Esse foi a loucura mesmo. Assim, aí não cabe nada. Isso que eu falo. Esse prédio foi institucional para nossa empresa. Porque foi no começo da empresa. Pô, vocês são loucos. O que vocês estão fazendo? Foi o primeiro prédio. Foi o primeiro prédio? Só nosso. O Areão, o parque? Não, na verdade, só City, sim. Ah, ok. Mas, na verdade, a gente tinha começado junto com a Sociedade do Oliveira Melo. Aí, a gente só com a City foi esse primeiro prédio. Ah, legal. Só que foi uma super experiência. Meu pai, que ele não era sócio do prédio na época, falou assim, gente, pra que vocês vão colocar 3 subsolos nesse prédio? Deixa o povo parar na praça. Eu falei assim, pai, mas não é assim. As pessoas querem parar o carro lá dentro. Aí ele fez, seu louco, 3 subsolos nesse buraquinho aí. Tá pagando caro com um terreno pequeno que não cabe nada. Louco. Mas depois que ficou pronto, ele ficou louco pelo resultado. E é claro que a gente fez um prédio super incrível, a gente colocou a madeira no... que eu lembro que o que a gente trouxe diferente? Eu fiquei pensando que a gente, como se fosse um prédio lá em Ipanema, no Rio de Janeiro, porque é um prédio que tinha um balanço muito grande da varanda, era a cores de concreto, que naquela época nem estava usando muito, a gente começou isso, e aí tinha um balanço gigantesco, então, tipo assim, tinha um forro de madeira, então ficou aquela madeirona, assim, então ficou muito gostoso o prédio, sabe? E aí tinha tem uma escultura, tem um jardim vertical, então a gente trouxe muitos elementos aconchegantes. E em torno de prédio muito antigo e muito rígido. E tava lá, no entorno, poucos prédios novos mesmo. Então foi um super desafio, aquilo ali fez parte da nossa história, bem... Assim, foi um ícone na nossa história. Tanto é que o povo falou assim, o stand de vendas era 2 andares. A gente falou, gente, a gente fez stand de 2 andares para um prédio de 10, sabe assim? A gente gastou muito com muitas coisas e acaba que foi mais uma experiência institucional. E aí o City Vogue Praça do Sol... Ele é parecido, né? Assim, lembra, né? Tem lá ou ideia. é o do Lago das Rosas que lembra? Não, aquele lá que é o Vogue Alameda, que tem mais curva, que lembra o Vogue 25. Que é ali perto da antiga maternidade. Mas são prédios que eu acho maravilhoso, igual o Vogue Alameda, eu acho maravilhoso. Só que, assim, que eu tenho muito orgulho de ter feito. Mas não que não sejam outros, mas é que era muito desafiador. O terreno também era quase 900 metros, era menor, então era difícil. Então foi um desafio. Sol da tarde. Só que ele é meio de lado, assim, então acaba que pegava uma parte que era insolação sul, que ficou mais fresco. Por incrível que pareça, ele é bem fresco. E aí, agora o Vogue Praça do Sol foi uma coisa meio, assim, muito especial também, por conta do setor oeste, porque a gente morou no setor oeste a vida inteira. Então, aquilo ali fez parte da nossa infância. Então, e outra coisa, aquele terreno foi um terreno que eu e meu pai apaixonamos, e o João Gabriel, a princípio, não tinha gostado. Ai, gente, setor oeste, sei lá, não sei. Ninguém tá falando de setor oeste. E naquela época não tinha nenhum lançamento lá. Aí a gente falou assim, João Gabriel... Foi mais pelo coração do que pela... João Gabriel, a gente já tem os clientes que meu pai, mesmo não sendo sócio também desse prédio da City Vogue Praça do Sol, ele falou assim... Eu já tenho uns 5 clientes, porque já tinha os outros, o prédio que eles moravam aqui no Centro-Oeste, que já tinha os clientes loucos para sair de lá, querendo um prédio novo, mas querendo um prédio de uma pessoa que conhecia, sei lá, que antigamente era mais assim, pessoas mais próximas. A confiança da construtora. E aí, a gente já
Aí a gente fez o prédio, aí começou o projeto, aí acabou dando certo, que era um primo nosso que era dono do terreno, e aí o outro terreno logo deu certo, então foi uma coisa que foi boa de negociar e logo deu certo. E aí o João Abrão empolgou, e aí eu comecei a fazer os estudos, a gente fez... E o que aconteceu? A gente fez um projeto, lá foi uma grande virada em questão de projeto em Goiânia. Esse prédio fez história. Tanto é que as pessoas que moram lá, tem uma amiga minha que mora lá, que é uma amiga minha da vida inteira, a mãe dela tinha 10 anos e estava dando apartamento. Ela não compra, tudo ela botava defeito, ela comprou lá. Por quê? Porque o projeto ficou perfeito. Eu falo assim, gente, eu quero repetir aquele projeto. Mas você fala, não, Vitor, repetir o projeto. Repetir pelo menos o conceito da planta. A planta. A fachada a gente muda, a gente faz alguma coisa. O perímetro nele. Que é muito boa. Eu morei lá, e aí eu não ia morar lá, mas eu fiquei tão apaixonado. Até então, sabe? Eu vendi. Porque eu falo assim, a gente é desse jeito. A gente vende, a gente é comerciante, entendeu? Tá fazendo um novo agora que é melhor que porque, na verdade, a gente quer morar em todos os prédios que a gente faz. Esse que é o problema, entendeu? Você é o pai da criança. Só porque é meio loucura, porque acaba que é difícil. Porque acaba que, assim, a gente, por exemplo, o Epic, é o Legacy, a gente fica louco com os prédios. Só que aí, acabou que a sala era uma coisa de louco, gente. Porque, assim, ela tem 9 por 13. Então, um quadradão sem pilar nenhum. Então, o povo ia lá e fala assim, então... Que loucura que é essa? Então, os nossos concorrentes jogaram todo tipo de pedra contra a gente, falando, vocês são loucos, isso aí não vai dar certo, né? E tal. Então, a gente quis... Por que a gente estava pensando? A gente falou assim, vai lá em Miami, vê tudo vidro e sem pilar. Por que aqui não pode ter? Sim. Então, a gente conseguiu um engenheiro estrutural naquela época aqui, ousou junto com a gente e ele falou, cara, dá pra fazer, porque a gente pegou um cara mais jovem, porque se pega um projeto às vezes muito antigo, o cara fica assim, não dá, não dá. Feijão, a gente falou assim, vai fazer, tem que dar um jeito, arruma um jeito. Beleza. E é claro que a estrutura ficou super incrível, o prédio é muito bom e eu morei lá, eu vejo que é muito bom. Até minha mãe agora, meus pais moram lá, então eu amo ir lá e viver, continuar vivendo lá, porque é um prédio que eu adoro. Então assim, fez parte da minha história, eu morei lá. E assim, os moradores são assim, incríveis. A questão dos moradores, eu falo, gente, são pessoas amigas que acabou que assim, são poucos fez moradores, uma turma, né? Acaba que você faz exatamente. Que é uma coisa, a turma lá é uma coisa, assim. E além de eu ter feito tanto cliente lá, de vários apartamentos, de vários apartamentos, então eu fiz muitos amigos e a gente fica assim mais íntimo porque faz os projetos. Então assim, eu falo que eu só saí de lá porque minha mãe tá morando lá, porque deu pra poder, pelo menos eu vou lá ainda, entendeu? Porque senão eu ia ficar muito triste, entendeu? Porque assim, é um prédio de história. E o Epic, que realmente é assim, incrível, eu acho assim, o Epic tá ficando pronto agora, vai ficar pronto no ano que vem. Eu acho assim, gente, eu acho que Goiânia não entendeu. Claro que assim, eu falo assim, por que você fala que Goiânia não entendeu? Porque assim, eu vou na obra, eu não entendo, tanto que é surreal. Tipo assim, o pé direito do prédio é generoso, assim, a gente fez uma mudança. A gente falou assim que a gente não vende de metro quadrado, a gente vende de metro cúbico nesses prédios, porque a gente fez os pé direitos maiores de Goiânia, não tem pé direito igual ao nosso. Por exemplo, no Epic, o apartamento que é 2 por andar é 2,80 de piso forro. Ótimo. Então assim, tem viga, tem estrutura para cima. Para poder dar esse pé direito é 3,85 de estrutura. O prédio do lado é 3,15. Então assim, o nosso prédio é muito mais alto. E os que são por andar, que são 9 unidades de 1 por andar lá, essas unidades são 3 metros de forro. Então, é 4,2 o pé direito. Então, isso, gente, nunca foi feito em Goiânia. Você vai numa obra, você não acredita, você fala, que é isso? Só para te orientar, você vai pegar É claro que não acaba sendo de luxo mais popular, assim, a gente tá falando... todo mundo sabe, eu sou amante do tema, né? Mas tem coisa que não dá. Mas assim, só para você ter uma noção, tem prédios, os convencionais, por exemplo, a gente fala em prédio de 2,72, por causa de escada. Sabe, para dar um forro de 2,50. Ele tá falando um prédio de 4 e pouco, para dar um forro de 3 quase metros. o dobro. Quase o dobro. Então, isso é mais caro. É mais caro, mais alto. Mas o conforto térmico, e na hora que o cliente consegue pagar, ele tá lá dentro, a diferença é grande. Não, então é isso que é o negócio. A gente vendeu um sonho que as pessoas não entendem. É mais difícil projetar isso tudo ou é mais difícil convencer o goiano é mais difícil convencer o goiano. Na verdade, é porque eu falo assim, já que tem coisas que eles não conhecem, porque é leigo, né? A gente tá assim, isso é uma coisa de arquitetura. Claro que assim, falar de pé direito, as pessoas entendem, é mais alto, beleza, isso é normal. Mas assim, é uma coisa eu falar, outra coisa ele vivenciar. Então, a gente consegue levar os clientes lá, eles realmente entendem que é um prédio muito diferente quando vão lá, mas o prédio não está pronto. A gente acha que quando estiver pronto, por exemplo, a gente vai ter no hall, tem uma escada helicoidal que é maravilhosa, igual essas que estão todos os projetos mais icônicos. Sim. Tem o pé direito mais alto, tem um design, ele colocou móveis totalmente assinados, por exemplo, poltrona do Zupim, coisa assim, design do top do Brasil, tudo assim, pincelado. Que se a pessoa quer uma exclusividade, não tem algo não tem algo mais sofisticado, por exemplo, 3.000 metros de terreno, tem quadra de tênis, gente. Então, assim, não é um prédio comum. E a localização também, aquela em frente um parque principal da cidade. Tinha poucos lotes, lá tem, agora quase não tem nenhum. São quase 8 lotes para poder conquistar esse tamanho de terreno. Então, assim,
Foi um super desafio. Então, assim, e outra coisa, trabalhar com esse projeto, a Renata Tilly, que é paisagista, também é uma pessoa incrível, fez um projeto maravilhoso de paisagismo. Então, eu falo assim, o Epic, tanto quanto o Legacy, porque aí a gente fez o Epic. Aí muita gente falou assim, a gente achou maravilhoso e tal, mas eu queria no Marista. Então, algumas pessoas acabaram não comprando lá porque queriam no Marista, porque também tem esse negócio do bairro, né? Sim. Aí a gente falou assim, olha, nunca mais vai ter um projeto igual o Epic. Porque a gente ficou na dificuldade de achar um lote tão grande quanto esse, que é 3 mil metros. Só que o João Abreu, peneirando, conseguiu achar um projeto. A gente conseguiu comprar o terreno como o Legacy, que foi incrível também, que são 6 terrenos. E aí fez um projeto. E aí esse do Legacy, a gente fez a assinatura do projeto de arquitetura. E a Patrícia Nastasiades entrou em interiores. Sim. E a gente achou... O que a gente quis fazer? A gente tem o modernismo do Arthur Casas com as varandas ali deslocadas, tudo, e é uma né? coisa mais minimalista na interiores, que é o Epic, e a gente trouxe a sofisticação e a exuberância, esse requinte que a Patrícia tem. Sim. A Patrícia é uma grega, e a família dela mexia com tecelagem, então ela tem um trato com tecidos que é uma coisa incrível. Uhum. Então o projeto dela, de interiores, eu fico assim, babando quando ela entrega, que eu fico, meu Deus, a gente tem que aprender demais com essa mulher. Então é isso que eu falo, trabalhar com esses arquitetos em que enriquece nosso trabalho. Então eu falo assim, ao longo desses 10 anos a gente trabalhou com tanta gente incrível, que eu falo, gente, nós somos realmente, mesmo que o meu escritório seja de Goiânia e a CIT seja de Goiânia, nós estamos pegando toda essa vivência. Os caras têm a gente trabalhar com esse pessoal de fora, eles trazem pra gente muita referência e muito desafio, entendeu? Ô, Vitor, como é que você lida? Pode perguntar. Não, pode. Como é que você lida na questão que a gente está falando novamente, de arquitetos externos, né? Fora do regionalismo aqui de Goiás. E como é que você vê essa questão, sem querer engessá-los, mas existe um regionalismo, por exemplo, o goiano adora uma varanda, corre para uma varanda, a gente vai fazer alguma coisa no sul, o pessoal sempre tem uma faixa de vidro virada para o pôr do sol, para o poente, porque é muito frio. Vai para São Paulo, todo mundo se fecha ali, porque também tem a questão do clima e tal. E como é que você faz com esse pessoal, por exemplo, vem de São Paulo, o eixo Rio, São Paulo, de Belo Horizonte, que seja, para ele chegar aqui e falar, olha, aqui existe algumas culturas, existe um regionalismo que talvez você não pode mexer. Vou te dar um exemplo. O que você fez com a Triptych, né? Ele é tudo fechado. Ele não tem varanda nenhuma. E como você consegue organizar, ou você deixa livre e fala, cara, você é o artista, faz o que você quiser, a gente só vai respeitar e vamos seguir sua linha. Então, na verdade, isso é muito interessante. A gente fala, ó, tem coisa que funcionou aqui, que é isso e pronto, acabou. Você já chega com esse inegociáveis. Ok. Inegociáveis. Bacana. Por quê? Porque assim, a gente sabe, por exemplo, a Patrícia Nastasiades acha um absurdo ter churrasqueira dentro da sala. Ok. Mas a gente fala, isso é do goiano, ponto. Exatamente. É inegociável. Não tem como, A gente vai colocar, você querendo ou não. Então, a gente fala isso, porque a gente fala, a gente quer isso, vocês vão fazer de acordo com isso. Claro que o projeto, a gente fala assim, que o cliente, já que a gente é do mercado e tudo mais, a gente, ainda mais que eu sou arquiteto, a gente direciona o projeto para o lado que a gente quer. Ok. Então, a gente vai costurando, a gente fala que vai fazer... o briefing é nosso, então acaba que a gente fala assim, gente, tem que ser nesse caminho. E é claro que não é briga, é alinhamento mesmo, vai nessa linha. Por exemplo, Arthur Caso, o primeiro projeto, ele tinha colocado degrau no apartamento. A gente falou assim, Arthur, não tem jeito, degrau não funciona mais. Aqui não dá. Não vai rolar. Aí ele, tudo bem. Então, assim, e a gente achou ele um cara super flexível, ele entendeu. E ele ficou super satisfeito com o nosso projeto. Ele fica, assim, louco com o projeto. Ele vai vir inaugurar esse prédio para nós aí. E aí, assim, então a gente fica muito satisfeito, assim, nisso. Mas é porque a gente fala que tem também, a gente passa uma coisa bem mastigada. Ó, a gente precisa disso. Okay. O Blank, por exemplo, que foi o projeto da Triptych, eu acho incrível. Porque por que a gente fez? Já que eles são, a medida dele era definida, tipo assim, 137 metros, 140 e 165, 170, a gente não queria que passasse dessa medida. Ok. Eu poderia ter colocado a varanda, só que a gente falou assim, vamos valorizar as partes internas. Então a gente colocou, esses 2 apartamentos têm uma sala íntima. Não tem no mercado apartamento desse tamanho com sala íntima. Okay. Então, foi um diferencial. Então, tipo assim, acaba que assim, você vai no apartamento e fala, não é possível que você tenha essa medida. Parece ser mais, porque é muito integrado. Só que também tem muita janela. Sim. E muito vidro. Mas isso faz parte da arquitetura. Mas isso a gente fala, a gente quer muito vidro. Ok. Porque isso é uma coisa da City. A gente quer vidro para tudo quanto é lado. Eu falo, gente, se não puder não colocar parede, não coloca parede. Porque a gente só coloca porque realmente não viabiliza, fica muito caro. E também, às vezes as pessoas querem também ter alguns ambientes fechados também. Mas assim, a gente é assim, o menos parede possível.
Ok. E a gente... E o Blanc tá ficando, assim, um super prédio. Sim, a Os posição volumes. Ele fala. Não, mas eu fico louco. Mas o Blanc Não, foi um trabalho da Triptych. Até o João, que que trabalha na Triptych lá junto com o Greg, ele ficava doido. Vai ser um prédio branco. Porque assim, lá em São Paulo eles fazem prédios altos, mas é porque não é tão alto como aqui. Aqui tá assim, uma loucura. Sim. E aí fez os volumes pretos saindo, vai ficar bem legal. E tem uns terraços, então acabou que assim... E a o cara que localização quer... dele também, ele consegue pegar meio que, eu acho, se não me engano, uns 3 pontos de localização diferentes. todo lugar Goiânia, que eu né? vou, eu vejo os prédios. Fico Exatamente. impressionado. É porque não tem prédio indo e volta. É. Então acaba sendo... E aí a gente anda na Ricardo Paranhos, ele tem uma vista bonita dali. E aí também tem... O que foi o bacana desse prédio? Já que tinha vários volumes do prédio saindo, então tem apartamentos diferentes. Se o cara quer uma área externa, tem uma área externa. Se o cara quer um pouquinho maior. Então, teve um jeito de ter vários tipos de apartamento dentro do próprio apartamento, que isso é uma coisa que a City trouxe. Por quê? Porque a gente acha assim, fazer um prédio todos no igual, aí eu só pego um cliente. Sim. Então a gente tem alguma flexibilidade. Então isso foi uma inovação que a gente trouxe também. E a gente trouxe também esses prédios agora, porque, por exemplo, o Epic e o Legacy são os prédios mais top de Goiânia hoje, sem sombra de dúvida. Você fala assim, Vitor, mas é porque você tá aqui. Não é isso, gente. metodologia Pergunta pro mercado. também. O prédio é mais alto, é o elevador. Outra coisa que a gente faz, que é gerador 100% do prédio. Acabou a energia em Goiânia, porque tem acabado. Sim, hoje a demanda tá difícil. Tudo normal, funciona tudo, 100% do apartamento. Isso é uma benção, gente. Imagina você estar no apartamento recebendo, gastando um dinheirão lá fazendo uma festa. Tá todo mundo lá tranquilo, o ar-condicionado funcionando, o som funcionando, tá tudo funcionando. Por quê? Porque tem 100% do prédio com gerador. Só a City faz isso. A gente trouxe para Goiânia. Por exemplo, pé direito mais alto, as janelas maiores, essa questão da altura, que eu acho que... Para mim, essa questão da altura, eu não tenho o que falar. Para mim, é uma coisa mais diferente. Eu entro muito nessa parte de humanizar, né? E eu fico pensando, assim, o orgulho desse pai, né? Vocês começaram com... Do pai e da mãe, mas assim, eu fico vendo, assim... Do irmão também, tem um irmão que não tá nesse... Muita convivência, né, assim, com o pai, e seu pai já atuava, né, há quantos anos no segmento, de repente os filhos, gêmeos, 25 anos... Nossa, deve ser uma... Eu acho que ele deve sofrer demais falando, esses meninos estão tudo malucos, mas depois ele fala, vocês são meus filhos. Não, mas a ideia era essa. Meu pai, na verdade, no começo, ele disse, vocês são loucos, a gente brigou muito. Tem 40 anos que eu tô no mercado, isso não nunca vira, fez. Isso não então, faz. Até se o pessoal que trabalha com ele falou assim, vocês são doidos mesmo, vocês fizeram coisas que a Oliveira Mello, assim, teve 40 anos para fazer, porque a gente é sócio no Epic, então falou assim, olha, vocês estão aí fazendo, porque tem 45 mil metros quadrados de obra, então obra gigantesca. É um desafio para engenharia de arquitetura. Realmente, gente, é que a gente sabe. Eu vou na obra, eu falo, gente, se eu soubesse da dificuldade de fazer esse prédio, eu não deixava. Do tanto que é complexo. Porque, por exemplo, só para você ver, a gente colocou as folhas das portas de vidro lá da fachada quadradas, porque as casas mais top que fazem os arquitetos, as folhas não são fininhas igual ao normal, são quadradas. Por exemplo, é 3x3, 2,5x2,5. Só que isso não entra no elevador, não entra na cremalheira, tem que ser içado. Então isso é um desafio gigantesco. Seu irmão deve então... te ligar todo e falar, Vitor, bonito hein, o que o Arthur fizeram aqui, então, legal, assim, vem não cá, é brincadeira. Então, assim, o desafio de engenharia, os engenheiros, eu peço bênção para os engenheiros. Gente, desculpa, pelo tô amor de chegando Deus, aqui. porque vocês têm... Joga a culpa no Arthur Caso, falou, você não viu não, Arthur Caso, que jeito lá. Então, assim, e outra coisa, os detalhes arquitetônicos são, por exemplo, o Arthur faz um detalhe de coisas que são muito difíceis de executar. Então a gente tem que... vou lá em São Paulo, tiro foto das coisas e mostro pro pessoal, que o pessoal não consegue entender. Eu peço pro escritório dele, gente, manda foto do que vocês estão fazendo, porque o pessoal aqui tá tendo dificuldade de executar. Agora, uma coisa muito bacana que nós estamos fazendo agora, que pela primeira vez nós estamos trabalhando com um escritório internacional de verdade, de outra língua, que eu falo assim, uma coisa internacional como o Arthur Casas, como a Patrícia Anastasiades, que ela também faz projetos para fora, o Arthur também. Escritório, Triptych. Já foi divulgado? A gente já está falando. Senão ia ser um furo aqui. Não. Na verdade, nós estamos falando assim. Primeira mão, em para nós. Primeira mão. Primeira mão. Pro ar é em primeira mão. Que a gente está está fazendo um projeto, finalizando um projeto com a Pininfarina, que é um estúdio italiano. Faz a Ferrari. Que desenhou mais de 30 Ferraris. E eu até fui estudar o estúdio para poder comentar, assim, porque depois eu falei, gente, eu tenho que contar a história, porque tudo tem essa história. Porque, assim, estúdio Pininfarina, tem gente que não conhece. Claro que é uma coisa, tem poucos prédios no Brasil que foram feitos pelo estúdio. O estúdio tem 15 anos que faz arquitetura, eles só fazem design. É que eles são italianos de Turim, os Pininfarina mesmo, que é o sobrenome do pessoal. E aí, hoje já tem, assim, 70 anos de escritório. Então, é claro que não é mais só o Pininfarina que faz. Tem o estúdio, tem, sei lá, 60 pessoas ao longo do mundo. Tem escritório em Miami, na Itália.
Miami para atender as Américas, que a gente fala com Miami, e tem na Itália, e também tem na Ásia também para atender a China, esses outros projetos de lá, Singapura e tal. Então, assim, a gente está muito impressionado. Aí eu falo, a gente ficou negociando, gente, preço e prazo, e forma de trabalhar durante 6 meses, porque o contrato é feito da lei americana, pra você ver como é que é, a gente é outra coisa. Estão buscando outras... Então, e tudo em reunião em inglês, italiano, então assim, a gente fala tudo em inglês, mas assim, a gente gagueja o inglês, né? Porque não é técnico, alguns termos inglês técnico, mas aí, graças a Deus, eles têm uma menina que tem, a Lígia que nos atende, ela é brasileira, que trabalha lá, eles sempre botam uma brasileira para atender, porque fica mais fácil, mas também a gente tem reuniões que é só em inglês mesmo. Muito legal. Então a gente está trazendo um prédio agora que vai ser uma coisa, um prédio comercial que nós estamos trazendo agora para Goiânia. E assim, o que é esse prédio comercial? A gente está trazendo um prédio que vai ser assim, o prédio comercial mais top da cidade. Por quê? Porque a gente está trazendo esses diferenciais, são os diferenciais que a gente traz para o Epic, para o Legacy, que são os prédios mais tops, a gente quis trazer para o comercial, porque a gente tem um prédio comercial que a City fez, a demanda é grande, que é o Buena Vista Office. Sim. E a gente viu alguns problemas que a gente vivencia lá, por exemplo, as rampas largas, uma inclinação de rampa mais baixa, alguns detalhes, por exemplo, pé direito bem mais alto, heliponto, uma série de detalhes, o elevador mais rápido, maior, vários detalhes para o dia a dia. O que eu acho que a City foi para frente mais do que outras empresas, talvez? Por quê? Porque a gente pega o desafio do morador. A gente não pensa só em vender, porque de vender, até hoje tá fácil de vender, se for falar. Sim. Mas não é vender. Você o vai negócio no trauma. é ver a vivência. Não adianta eu fazer um prédio maravilhoso e não ter um guarda-entrega para o cara receber uma entrega. Hoje, todo mundo hoje é o dia inteiro recebendo entrega. Sim. Então não adianta eu simplesmente ter um prédio icônico sem que o funcionamento dele não seja bom. Então a gente faz muito a parte funcional. E esse prédio comercial vai ser um ícone na cidade, vai ser um prédio Qual que é a região? Setor Bueno, vai ser na Avenida 85 com a T11. Assim, são 75 metros de frente. A gente está demolindo um predinho, que era um predinho que era até da minha família, que do meu avô construiu. Meu pai construiu esse prédio há 40 anos atrás para o meu avô. Um prédio de 4 andares, mais 3 terrenos. Ali no 85 vai posicionar agora o tapume. E o que é importante? Assim, é importante mostrar assim, que a gente vai fazer algo muito diferente. A gente sabe que tem outros prédios em boas localizações e tudo, mas não tem os diferenciais que a gente está fazendo. Por quê? Porque a gente quis fazer assim, a Ferrari dos prédios comerciais. Sim. Porque a gente acha que esses mega projetos, por exemplo, igual o Orion. O Orion é um projeto muito legal, mas assim, até você andar lá dentro, o cliente demora meia hora, 40 minutos para entender. Então, assim, porque é um prédio complexo. Porque ele chega a ser muito grande, fica complexo. Então, a gente quis fazer um prédio mais simples de andar lá dentro. É melhor você colocar, fazer 2, 3 torres ali próximas do que fazer uma gigantesca. A gente fez uma torre só para ser uma torre assim fácil, exclusiva, para o cliente ser fácil. Por exemplo, o cliente quer entrar no térreo, quer entrar no subsolo. A gente está pensando toda essa parte funcional e trabalhamos em conjunto. O importante é falar, gente, é a dificuldade de trabalhar com outros escritórios. Por quê? Porque todo mundo acha que é muito fácil, está pagando caríssimo, mas não é, porque a gente tem legislação, tem viabilidade, tem tantos desafios. Eu até estava conversando com um amigo meu, que é arquiteto também do mercado imobiliário, ele falou assim, Vitor, como que vocês conseguem fazer esses projetos com esse pessoal? Porque é muito difícil. Na verdade, o que para outros é difícil, para nós é uma realização. Então, vocês fazem é um sonho. Vamos falar assim, a gente está realizando um sonho, entendeu? Essa paixão, são ícones, são ídolos, né? Ídolos. Assim, por exemplo, Pininfarina, no grupo italiano. Quando a gente viu que eles lançaram no Brasil o prédio, a gente falou assim, cara, nosso sonho era trazer esses caras. De repente, a gente estava negociando com eles, a gente falou, a gente vai dar conta para vocês, a gente é doido. Mas, graças a Deus, está viabilizando. Claro que vai ser um prédio especial, realmente não é um prédio como outro qualquer, vai ser um prédio ícone na cidade. E tem assim, questão de design, tem um custo a mais, porque tem todo um design aerodinâmico, porque é o design que a Pininfarina o desenho assina. Deles, tudo assim. Então acaba que tem uns detalhes que são mais caros de executar, que não tem jeito, mas a gente sabe que isso valoriza. Por exemplo, o Epic. No começo, você fala assim, Vitor, vocês fariam de novo? Eu farei exatamente, porque a gente sabe o que valorizou, gente. O povo ficou louco com esse prédio, a gente passa lá na porta, o povo, todo mundo dando notícia. Então isso para nós enriquece a nossa empresa e é o posicionamento que a gente quer, é ter uma empresa que faz diferente. E deixar um legado, né? É deixar um legado. Não é, você acabou de falar, você falou agora há pouco que é muito mais do que o comercial, né? É realmente deixar o legado e a gente enxerga essa paixão nos seus olhos. A gente é muito apaixonado. Você entra com essa parte residencial, comercial, tudo, isso aí ia ser bacana. Eu sempre gosto de perguntar isso. Cara, o que você faria que você nunca fez, assim?
nessa parte de Fora a City, fora alguma coisa, pessoal mesmo. Uma coisa que eu amo. Projeto. Você gostaria? Eu falei, eu gostaria. Tipo, sonhos. A Daiane tem um exemplo aqui que você entrevistou alguém, não é? Da história da catedral? Não, na catedral não, foi o centro de convenção. Foi o centro de convenções. A gente no programa de casa e falou na sequência. Então, às vezes, se você falar, às vezes acerta, né? Mas, na verdade... Mas não na área comercial, pode ser o que você fala assim, cara, um dia eu queria fazer alguma coisa. Não, assim, engraçado falar isso. Eu acho assim, então eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de fazer uma casa pra mim, porque eu sempre construo prédios, né? Então eu falo assim, todo mundo quer construir prédio. Já que eu construo prédio, eu quero fazer uma casa. Então, mas você daria conta de fazer sua casa? Então, porque é um desafio. É um desafio. Eu queria construir uma casa assim, nem se for... Porque assim, já que eu gosto muito de morar em prédio por conta da facilidade, da proximidade, até minha esposa fala, Vitor, eu não quero casa, eu quero morar em prédio porque eu acho mais fácil. E eu também concordo que o nosso dia ainda é muito corrido, então precisa estar mais fácil. Eu acho que apartamento é mais fácil. Os filhos, tudo. Só que eu ainda tenho vontade. Eu posso daqui 20 anos fazer uma casa que seja do meu gosto. Até ter uma casa do Arthur Casas lá no Aldeia do Vale, que começou a obra e parou. Eu tentei conversar com a dona lá para poder ver se eu fazia um negócio com ela, mas não deu certo. Para poder finalizar essa casa. Porque assim, ainda mais uma casa do Arthur Casas, que era incrível o projeto. Porque eu falo assim, eu acho que... eu gosto de ter contato com a natureza, tanto é que a gente tem trazido isso para o nosso prédio. Por exemplo, a gente tem uma árvore no Legacy que entrega, tem as vegetações das floreiras, a gente tem voltado isso, porque a gente vê isso, a necessidade das pessoas, de estar muito mais conectada com a natureza e o bem-estar ao ar livre. Então, a gente tem trazido isso para os prédios. Mas eu tenho vontade de construir uma casa para mim, nem se for para ficar assim, nem se for para construir, ver ela pronta e depois vender. O cliente não vai ser fácil, né? O cliente não vai ser fácil. Eu tenho vontade, assim, eu acho que tem uma realização, assim, de ter um projeto desde o começo, porque acaba que desde o começo, assim, que eu poder fazer tudo, porque acaba que quando eu pego um apartamento, eu tenho os limites das paredes. Sim. Só que hoje também a gente tem, por exemplo, esses apartamentos maiores, que a gente tem apartamento de 800 metros, tudo, o cliente pode mudar até janela de lugar. Então acaba assim, que a gente dá uma flexibilidade também gigantesca. Mas assim, um projeto pessoal, eu sou apaixonado em obra de arte. E eu, assim, você estudou na França? É que eu fiz um curso de museologia lá, mas foi um curso rápido, assim, de um mês. Quando eu morei na França 2 meses, em Paris. E aí eu fiz esse curso de museologia, que era de montar exposição de obra de arte, uma coisa bem legal. Eu todo dia lá pro Louvre, fazer aula, nossa, era muito legal. Só que eu falo assim, é porque eu sou apaixonado em obra de arte. Eu sei que, assim, é uma coisa... Eu amo, compro minhas coisas, uma coisa ou outra, mas eu acho, assim, que eu sinto falta de ter uma galeria muito bacana que trabalhe bem os artistas, porque em Goiânia tem muitos artistas também. Sim. E importante, porque Goiânia, gente, tá no centro de tudo. Eu acho que eu sinto falta de uma galeria bacana aqui que fomente realmente a arte forte, mas realmente um negócio, assim, com vontade, porque eu sei que não é fácil também, como outro negócio, como qualquer. Claro. Mas eu acho que é uma coisa que eu tinha vontade, bastante. Tem uns amigos aí da arte que sempre estão comprando. Já fica a dica aí pro pessoal, pra todo mundo. Gente, ó, o Vitor tá disponível aí. Então, o Vitor tá disponível para fazer aí já. E é bom falar disso, que o Lenzo é um cara que eu sou meu amigo, mas é um cara que eu admiro muito. Ele trabalhou no Arthur Casas, então ele também era um dos mais... sonha junto com a gente de estar trazendo o F nós morávamos no mesmo prédio, nós somos amigos de infância, só que ele é mais novo que eu na verdade, eu sou da turma do Eduardo. Do Eduardo, irmão dele, eu conheço o Eduardo. E daí, eu lembro, ele ainda estava estagiando, ele ainda estava trabalhando lá. Sempre apaixonado. E daí, eu já tinha a revista, nós já tínhamos a revista aqui, pois ele já fazia os anúncios já para quando chegasse aqui, já ter. Então, assim, ele sempre foi super ligado. Não, ele tá arrasando. E ele faz projetos com a gente. Ele tá focado em design ali. Ele faz algumas fachadas. Tem hora que a gente faz tanta fachada pra gente, a gente quebrou a cabeça que não tá dando certo. Lenza, liga pra ele. Vem junto. Vamos fazer um trem junto aqui. Claro que é uma parceria, mas é claro que ele faz a fachada, a gente aprova junto lá. A gente fez uns projetos junto do Hub, por exemplo, ele que fez a fachada. Foi muito legal. Ele fez agora do Halt, outra fachada nossa também ficou muito boa. O novo lançamento que a gente tem também é a fachada dele. Também é a fachada dele, porque eu acho assim... A gente fica muito viciado de estar fazendo assim. A gente olha pro prédio, a gente parece que... Será que tá maravilhoso? Não tá? Aí a gente pega uma visão de outra pessoa de fora. Porque só seu, porque o escritório, bolha, a gente fica na bolha lá. Eu falo que a gente fica na bolha mesmo. E eu vejo a sua paixão, assim, é a mesma do André. Assim, como vocês, né... O Lenzo é muito apaixonado também. O arquiteto, quando gosta do que faz, o cara fica 24 horas trabalhando. O Lenzo é muito apaixonado. Ele também... A gente sempre troca ideia também, eu acho muito importante as ideias dele. Ele tem uma ideia muito bacana, muito tanto é que ele tá fazendo projetos lindíssimos, assim, a gente é amigo, e ele tá com um projeto no EFIC, de um apartamento que tá maravilhoso. Tanto é que toda hora que eu fico pensando assim, eu vou lá dar uma olhada no Instagram dele pra ver esse projeto, que assim, eu falo, gente, vai ficar tão lindo. Ele, um casal de clientes lá, que
tem um monte de obra de arte maravilhosa, então ele fez um projeto muito lindo. Então, fala assim, aí dá muito orgulho para nós, porque assim, o prédio é nosso, ele também tá super empolgado, porque é um prédio do Arthur Casa, ele trabalhou com o Arthur Casa, tá fazendo uns detalhes lindos, assim, vários detalhes bem bacanas que ele faz de arquitetura e tal. Então, isso é muito bom. E eu também tenho grandes nomes de arquitetura em Goiânia. Eu acho assim, também tem gente que pergunta, por que vocês trazem gente fora? Na verdade, é para poder também dar essa oxigenada. Eu acho que a gente fica... Não que hoje, como eu falei no começo, a gente tem esse contato de todos a internet, todo mundo está mais ou menos no mesmo nível de informação. Mas eu acho que trazer uma pessoa de fora traz uma oxigenada em questão assim, do como eles fazem. Eles estão ligados em outros mercados. Então a gente acha interessante trazer esses nomes para poder também assim dar uma oxigenada na gente mesmo. A gente fica empolgado, por exemplo, antes da pandemia a gente até ia muito para São Paulo para poder reunir lá, porque acabou que depois ficou muita reunião online. Mas a gente tá lá nos escritórios, a gente fala, nossa, que legal. Tá lá no escritório do Arthur Caso, com um monte de gente discutindo o projeto. Não, essa ideia da... O pessoal gosta tanto que, não é à toa que o EARC, né, foi um dos grandes cases de sucesso, assim. Todo mundo pergunta por que Goiânia? Daí a gente defendia que estava no coração do Brasil, né? Que era de fácil acesso e tal, mas justamente para valorizar aqui, e todos vinham, assim. Não, vocês trouxeram todos os nomes importantes. A gente estava fazendo uma pesquisa, foram 51 nomes no decorrer de Nossa, 8 anos. Eu lembro das palestras, foram Peter maravilhosas. Gasper. Nossa, Lembra? E na época não tinha Marketing, tanta mobilidade de excelente. internet assim, então eu lembro que eu era estudante, a gente via revista, tinha muita revista, no máximo que a gente via era uma Bienal, né? A gente encontrava eles assim na Bienal. E aí, quando vocês traziam eles pra cá pro EARC, eu falei, não, eu tenho que ir, as palestras eu não posso perder, não. Seu irmão Campana, eu tenho que ir lá nele, porque se eu não for nele, eu vou Campanas, eu vou achar, anos sem Nossa, fazer gente, palestras. eles faziam palestra. Eu lembro que foi maravilhoso. Ficaram meia hora no palco, aí saíram, o povo, como assim meia hora? Eu falei, gente, vocês não estão entendendo o contrato. Já tá bom, né? As multas, nossa, eu lembro, tudo era 100 mil reais. Era. Não sei se eu posso... Não, eles são muito... Naquela porque também época, eles são muito naquela internacionais, né? Acaba que... É isso que eu falo. Acaba que eu acho importante falar isso do profissionalismo, entendeu? Porque eu falo assim, isso é profissionalismo deles, assim, porque eles estão acostumados a trabalhar na Itália, nos Estados Unidos e tudo, então acaba assim, que é outro esquema. Assim, o que está combinado está claro, está muito documentado. Então, assim, eu falo muito para os estudantes, claro que não é só estudante que está nos ouvindo aqui, mas assim, busque essa gestão, esse profissionalismo, porque o mercado está cada vez mais profissional. Sim. Então, assim, saiba o que você está fazendo, prepara suas apresentações bem feitas, por exemplo, quando você me perguntou do processo criativo. A gente faz isso, mood board, que é um quadro de imagens de referência, para a gente poder nos direcionar. Pega toda a parte técnica que tem que constar, que aí vamos para a prateleira, para a prancheta. Para que a gente vai fazer sem fazer isso? Sim. Então tem todo um processo, eu acho que é importante isso. As pessoas, os arquitetos que estão começando a saber. Porque, gente, tudo é tempo. Tempo é dinheiro, então a gente tem que atuar mesmo no tempo certo. E a gente tem que ter essa visão do negócio, porque senão tem que sustentar. Eu falo assim, tem que ser viável. Então, hoje em dia, eu falo assim, as oportunidades que eu falo dos arquitetos, hoje em dia, essas partes de imagens virtuais, gente, tem empresas que a gente paga caríssimo para fazer essas imagens dos folders, essas coisas das imagens para vender os prédios. Aqui em Goiânia tem algumas empresas, mas isso é uma coisa muito bacana, que o arquiteto não precisa só ser arquiteto de interiores, ele pode fazer desenho de placa, essa parte de sinalização, que é super legal, que tem poucas empresas que fazem aqui em Goiânia. Vários nichos de mercado totalmente inexplorados. Essa parte de design. Mas essa movimentação que vocês fizeram, trazendo outras pessoas de fora, isso movimenta tanto os arquitetos locais, por exemplo, no meu caso, que sou Goiânia, como também outras empresas, igual teve outras empresas que trouxeram também pessoas de fora. Estão trazendo, né? Virou uma tendência e tal. E eu lembro de uma conversa muito bacana no escritório, que aí quando lançou o Epic, a gente tem uma equipe lá, tudo, né? Desenvolve também projeto de habitação coletiva. Eu cheguei na minha equipe na parte de projeto legal, falei, olha, o Arthur Caso está fazendo aqui. A gente tem que se movimentar, porque por que ele não é a gente? Entendeu? Mas por que a gente está fazendo? O que ele está fazendo de diferente que a gente também não pode fazer? E isso foi uma coisa boa no escritório, porque você começa a movimentar, que seja o meu escritório, seja do fulano, do ciclano. Então o pessoal local começa a se organizar também. Falar, cara, eu também consigo ser bom igual eles. Então deixa de fazer o menos é mais, ou aquela coisinha sempre do acostumado, feijão com arroz, aquela coisinha. Então isso é bom. Isso é Agora, legal. uma coisa que o Vitor acabou de falar, que é muito bacana, que isso é muito bacana para quem está vendo, né? Começando, são esses diversos nichos de mercado. Assim, tem uma infinidade de possibilidades e o cara fica ali realmente bem, né, assim, focado só ali no... E eu falo assim que o profissional que está começando, ele tem que, assim, se está na faculdade, aproveitar para fazer muitos estágios. Para mim foi muito diferente. Prática. Eu Falta trabalhei pra com o gente Giovanni hoje. Borges,
que é um grande arquiteto Show. que eu adoro. Ele foi meu primeiro estágio, foi super, aprendi demais Você lá. trabalhou na Isabel Jaco? Na Isabel Jaco também foi muito bom. O Hugo Hamilton. Hugo Hamilton. É que o Hugo Hamilton, ele era sócio, foi sócio a vida inteira do Tadeu Batista. Sim. E aí, em algum momento, eles separaram. E aí, eu fiz estágio com o Hugo, porque o Hugo tem uma experiência de prédio gigantesca. Sim. E aí eu fiz com ele estágio, foi muito bom, foi 1 ano também. Aí assim, eu trabalhei assim uns 3, 4 meses com o Mustafa Bucar também, que é um grande arquiteto que nós temos aqui em Goiânia, mais que são estilos diferentes. menores. E aí foi no Gustavo Pena. Então, eu acho assim, aí você fala, Vitor, mas de tudo um pouco mesmo. Então, eu acho assim, Pra quando você a pessoa não conseguir, sabe, assim, você ter certeza. ter certeza, por exemplo. Eu peguei uma pessoa que faz só interiores, na época o Giovanni fazia muito interiores e mais interiores de loja, essas coisas. Então, eu peguei essa coisa. Depois eu fui para uma pessoa que foi para... Aí eu fui para o Hugo primeiro, aí depois o Hugo só foi prédio. a parte de arquitetura, de prédio. Então, assim, para trabalhar com pessoas que... Aí eu via que o layout tinha que estar no prédio, porque eu via muito isso. Que às vezes a planta não tinha um layout, era só um quadrado era um ali jogado. que não dava para colocar nada. Quando eu era estagiário, E eu falo, gente, como assim vocês estão fazendo isso? Então, assim, a gente era de muito questionar. Então, aí a gente conseguiu fazer os projetos irem mudando a cara, né? Então, eu falo assim, é uma história. A gente fala que são 10 anos, mas a gente é muito rápido. Tanto é que a gente foi... Quando o Arthur Casa estava lá com a gente, ele falou assim, essa etapa que vocês estão, em 6 meses, tem um projeto aqui que tem 3 anos que não está. Você vê o tanto que vocês são correria. A gente chegava lá e dizia, meu Deus do céu, vocês já estão aqui, eu não estou nem acreditando. Faz acontecer. Assim, os gênios que fazem nós acontecer. vamos lá, bota pressão e o trem acontece. Mas eles ficam meio doidos com a gente por conta disso. Porque o bom do arquiteto é realizar. Sim. Não é só fazer o projeto ficar na prancheta. Então, quando a gente fala que a gente manda foto e tá realizando, eles ficam loucos. E no contrato do pessoal da Arthur, eles vêm aqui vistoriar a obra, dar uma olhada. 6 meses, eles ficam meio impressionados, assim, de tanto que tem sido feito. Porque, às vezes, um prédio desse é super complexo. A gente tem feito muito rápido. Eles, por exemplo, o prazo desse prédio, eles fazem uma casa. De tanto de complexidade que são os detalhes deles. O processo de vocês sempre tem um início, meio e fim, sabe? Você não se perde em algum lugar. E assim, é claro que a gente tem uma equipe incrível, isso também que eu tenho que agradecer até. A minha equipe do escritório de arquitetura é muito boa. A gente divide lá em 4 equipes, que é a parte de conceito, que é arquitetura conceito, que é a parte até legal, que aí faz essa parte. Okay. Aí depois a parte de executivo, que aí faz a parte de executivo de arquitetura, essas coisas, e tem a parte de interiores. Na verdade, a gente está com uma turma lá corrigindo alguns projetos, porque deu uma demanda de correção, mas na verdade são 3 times ao todo. Mas o interior de vocês entram na parte de área comum dos prédios e decorado, né? Sim. E a gente tem ainda alguns apartamentos que estão fazendo que de 2 anos para lá, mas a gente não tem pego mais. Por conta de... Mas você fala, por que você não quer, Vitor? Porque, na verdade, eu quero dar a atenção necessária. E, às vezes, se a gente faz muita coisa e eu não estou presente, porque, de repente, o cliente quer falar comigo e eu, às vezes, não estou conseguindo falar com ele. Sim, ele não consegue então, dar... tem que dar a atenção necessária. Por isso que eu falo, o arquiteto, que se for novo, até se for os veteranos aí, eu acho que a gente tem que explicar para o nosso cliente como que a gente trabalha. Sim. Porque eu vejo muito cliente reclamando para mim de outros profissionais. Por quê? Porque eles não sabem como é que trabalha. Como é que é o processo? Eu posso perguntar para o meu arquiteto isso? Eu falo assim, gente, claro que pode. Ai, Vitor, será que vai incomodar ele? Não, eu falo assim, não, gente, mas se você quer mudar um móvel, tá no escopo. Então, assim, às vezes as pessoas tratam isso muito com informalidade. Por isso que eu acho assim, vamos virar a chave para o profissionalismo. Tem as etapas, deixar tudo muito claro para o cliente. Às vezes a gente faz uma reunião de personalização para explicar para o cliente o processo de personalização. Uma reunião é só para explicar como é que funciona. Por quê? Porque se o cliente não entender como é que funciona, às vezes ele não vai querer fazer ou vai querer fazer a personalização. Então, a gente explica muito isso. Então, a gente acha isso muito importante. E isso mesmo, um escritório pequeno, assim, na verdade, iniciante, com um integrante. Sim. Na mentoria da Lynx Brasil, a gente fazia isso, assim, a gente tratava de todos esses temas, assim, e um dos mais importantes, e que todo mundo achava super chato, era a parte de processos. Mas, assim, é muito... Depois que você cria todas as etapas, é tão automático, mais fácil. Outra coisa, se alguém quiser voltar alguma etapa, gente, nós vamos voltar essa etapa, eu posso cobrar novamente, estou fazendo um retrabalho. Então fica muito claro, entendeu? Isso eu acho importante, porque a gente não pode ficar trabalhando assim, eu vou fazer porque eu amo. Eu amo também, mas a gente tem que ser remunerado por isso. Nós temos que nos posicionar. E a pandemia veio para mostrar a importância do arquiteto, gente. As pessoas estão valorizando demais as casas. Os apartamentos, graças a Deus, tem um momento incrível, assim, vendendo muito apartamento. E então, assim, eu vejo assim, os clientes fazendo projetos incríveis, super diferenciados, porque a gente acaba tendo acesso a alguns projetos de alguns clientes.
Mas a gente vê assim que eles estão investindo mesmo, assim, Gente, projetos muito diferenciados. O Então a gente olhar fica pra super orgulhoso, casa, assim. pro lar, porque né? Ficou é o ainda lar. mais... E o mais... que você, igual vocês fazem muito condomínio fechado? Ah, tá. Então a gente tem E são novidade, temas né? diferentes, né? Assim, eu sei que o ponto é muito bom, é exclusivo e tal, tudo. E a questão que é outro tipo de tipologia. Ao mesmo tempo que você está defendendo os prédios todos, isso é uma tendência diferente do mercado, mas ela tem também seu público para isso. Então. O que vocês esperam desse nicho que é o primeiro de vocês e que foge um pouco do convencional, que é prédio, habitação coletiva? A gente está sendo a primeira incorporadora focada totalmente em prédio para ir também para o mercado de loteamento. É um mercado totalmente diferente, mas o que a gente fez? A gente fez isso porque a gente está fazendo assim... há uma área muito especial, é uma área assim, a gente vai fazer só em Goiânia, essa área mesmo, que é uma área ao lado do autódromo, que é uma área extremamente especial. É como se fosse o Vaca Brava para os prédios, essa área para Goiânia no loteamento. Então a gente está fazendo assim, é porque é muito especial. Então por isso que nós vamos fazer esse projeto, nós estamos desenvolvendo a parte de urbanismo, a gente contratou o escritório do Chibio lá, que é incrível. É referência. Pai do meu amigo Pablo. Então, e a gente tava doido para trabalhar, era louco para trabalhar, assim, ter esse contato com eles, a gente não tinha, e eu achei excelente ter um Sérgio lá, que é o Sérgio Matia, que trabalha com ele, que são parceiros lá, e muito legal. Então nós estamos fazendo um projeto bem legal, mas é um projeto que vai ser lançado daqui 2 anos, porque o loteamento é outro ritmo, questão de aprovação de projeto, e é um projeto, assim, para 10 anos, são várias etapas, é uma área grande. Então, nós vamos, o que a gente quer? A gente quer trazer os mesmos diferenciais que a gente traz para a incorporação, que foi alguns detalhes que a gente conseguiu fazer para diferenciar para a área a gente acha que o pessoal faz bem feito, mas a gente queria fazer mais bem feito. Vocês conseguem melhorar, E né? até lá o ErcCast vai estar com 1 milhão de inscritos. Se Deus quiser. E vai ter bom, você vai E o ver. E Vitor o lançamento, volta. ele já deu Pra uma contar exclusiva. disso. O Vitor Ele volta. já deu uma exclusiva para nós, então nós vamos ter Isso. outra O exclusiva Vitor já vai mais voltar. De contar, a gente tá querendo saber quem, a gente fica nessa peneirando. E quem que Vitor, vai essa ser. primeira temporada, eu e o Thiago, a gente sentou e a gente foi escolhendo a dedo. Então, assim, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tem um presente para ele, né? Lógico que tem. Presente para ele. Presentão. É uma lembrança, É uma assim, tudo de um dos nossos lembrança. parceiros. Olha, muito Só obrigado, especial gente. para os primeiros É convidados. pra eu do abrir agora? ErcCast. Pode, fica à Olha, vontade. gente, muito obrigado. Isso. Ó, pra mim é um prazer falar. Eu acho que eu tô aqui para comunicar. Eu acho que isso aqui... não adianta eu também ficar lá no meu escritório trabalhando e simplesmente não comunicar. Eu acho que é importante essa comunicação, porque para as pessoas entenderem o que a gente está fazendo, a gente falar dos detalhes, falar dos desafios, porque tem muito desafio no meio do caminho. Sim. E poder... Mostrar essa paixão, gente. realmente. Mostrar, na verdade, o As Vitor Tomé é pessoa CPF, que a gente Não, fala também. E Isso é bacana. merece, assim, as pessoas merecem ver essa paixão, né? Esse tem brilho. muito suor por trás de tudo, assim. Não é porque às vezes as pessoas ficam achando assim o lado fácil das coisas, mas não tem esse lado, gente. É muito suor mesmo. Mas pra mim tá tudo certo. Eu adoro, a gente faz parte do negócio. E agora eu vou abrir meu presente aqui. Super bacana. olha Estamos que chique. voltando com tudo. Olha que bacana. Isso aí é As gostei. cores do É um ErcCast. Que incentivo, legal. É. Nossa, eu achei tão bacana esse copo aqui. Então tá tudo certo. Que coisa legal. Olha, personalizado. É um dos nossos Que apoiadores legal, que é Stanley gente. Brasil, né? Você conhece que com certeza a etiqueta. Eu Mas era aí- doido pra ter esse copo. Então Que agora tá beleza. resolvido. Nossa, coisa Fechou. boa, gente. Obrigado aí, viu? Mas muito Fechou. obrigado, viu, gente. Que isso, obrigadão, Muito Vitor. obrigado. Obrigado, Muito cara, obrigada. pelo apoio, pelo E carinho. volta aqui Obrigado, viu? quando tiver com 1 milhão de inscritos. Se quiser pra dar outra Gente, vamos lá, hein? exclusiva pra Vamos ajudar. Vamos ajudar. aí. Aproveitando, vocês se inscrevam, ativem o sininho, que eu ainda estou Sim. aprendendo isso tudo, né? E vamos que vamos. Muito obrigada. Mais Muito um obrigado aí, pessoal. ErcCast. Fechou, Obrigada, parceiro. vambora. Obrigado, Obrigada, viu? Vitor. Valeu, Vitor. Muito Obrigado. obrigado aí.